partir de agora, a jornada esportiva no ar. Para Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Pizzaria e restaurante Monte Cristo. A pizzaria do Dadá. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. E City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. E a cerveja mais gelada do Brasil. Ao som de Paulo Ricardo. A um passo da eternidade. 4 da tarde, 35 minutos, bom demais ter você, torcedor, ligado com a gente. A partir de agora, jornada esportiva no ar para Guarani e Rio Claro. Guarani que começou a rodada na segunda colocação. Claro, hoje esse jogo é o jogo que fecha esta rodada. Guarani ocupa neste momento a 4ª colocação, mas ainda não jogou pela 10ª rodada do campeonato. O Rio Claro, 10º colocado com 12 pontos ganhos. O Galo Azul da cidade de Rio Claro. Jogão de bola que você vai conferir a partir de agora no microfone da Rádio Futebol Interior. Conosco também a TV Futebol Interior. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Você pode interagir com a gente também através do WhatsApp 987 71 08 38. Tempo só, tempestade, ao passo da eternidade. Olhos claros em clarear, e a pureza purificar. Vem matar a saudade, ao passo da eternidade. Agora 4h36. Futebol da Rádio Futebol Interior, você participa com a gente, 987 71 08 38. Bom demais ter você, torcedor, ligado com a gente em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Futebol da equipe Nota 10 de Esportes. A partir de agora, eu convoco as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. É com a equipe Nota 10. Futebol com a equipe Nota 10 Esportes, Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior, para falar do Bugre. O Guarani entra em campo daqui a pouco. Jogo marcado para 5 horas da tarde para jogar contra a equipe do Rio Claro. O Bugre, que precisa da vitória vencendo. Já coloca a mão na vaga para a próxima fase da competição. Eu entendo assim. E você, torcedor, será que eu estou errado? E para falar do Bugre, a Rádio Futebol Interior tem ele, O Washington Melo. Grande abraço, seja bem-vindo à jornada esportiva no microfone da Rádio Futebol Interior. Boa tarde, Washington Melo. Pois não, Carlos Cossato, muito boa tarde, grande abraço a você, aos internautas que estão acompanhando a Rádio FI em todo o mundo. Já falamos aqui no gramado, jogadores do Guarani encerrando aqui o processo de aquecimento. Jogadores do Rio Claro já estão indo para os vestiários e daqui a pouco a bola rola, né? O Guarani em busca da sua 7ª vitória na competição. A campanha do Guarani até aqui, 6 jogos, são 6 vitórias, melhor dizendo, e 3 derrotas em 9 partidas disputadas. O Guarani que ainda não empatou na competição, é o único time que ainda não empatou entre os 16 participantes desta Série A2. E um outro dado interessante, pela 5ª vez consecutiva, hein? Algo raro em termos de futebol brasileiro, o técnico Humberto Louser escala a mesma equipe. O torcedor bugrino já conhece, né? De cor e salteado o time do Guarani. Bruno Brígido, Lennon, Fernando Lombardi, Lucas Cal e Marcílio, Baraca, Ricardinho, Rondinelli, Nazário, Eric e Bruno Mendes. Esse é o Bugre. E tivemos aqui uma preliminar, né? 2 equipes da Fundação Casa realizaram esse jogo e muita reclamação, viu, Carlos, por parte dos torcedores do Guarani, porque o BAEP, né, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, está fazendo a escolta desses jogadores, né, que pertencem à Fundação Casa. Então atrasou para a abertura dos portões. Muitas mensagens, né, nas redes sociais, os torcedores reclamando, né,
inclusive muitos torcedores indo embora com famílias em função da demora e da desorganização. A informação que a gente tem é que há muita gente do lado de fora, filas enormes nas bilheterias, e só por volta das 4h20 é que os portões foram liberados pela Polícia Militar. Então há um tumulto do lado de fora. A gente espera que não aconteça nenhum tipo aí de problema mais grave, que o torcedor possa entrar tranquilamente, mas é de se lamentar, né? Porque a diretoria fez aí a promoção no preço do ingresso, né, durante a semana, até a gente, né, através aí do Facebook também convocando aí os torcedores para tentar quebrar o recorde do público aqui em Campinas, que pertence ao jogo Red Bull e Corinthians, mais de 7 mil torcedores, mas a torcida vem, né, um domingo, 5 horas da tarde, mas os torcedores que chegaram mais cedo para adentrar aqui ao estádio, né, deram com o nariz no portão, porque demorou para abrir, abriu só agora às 4h20, só agora que a galera vem entrando aqui ao estádio, Carlos. Tá certo, tá aí o Washington Melo trazendo as informações. Bom, essa confusão quanto ao que aconteceu aqui da preliminar, eu acho que é válido, é justo, né? Filas na bilheteria. A bilheteria não tem nada a ver com o portão de entrada. A bilheteria é uma coisa, o portão de entrada é outra. Né? Mas vira que é uma fila daqui, outra fila de lá, acaba emendando uma fila na outra, entendeu? Então por isso que vira uma confusão. Sim, é que chega também em cima da hora, né? Tem aquele negócio de chegar em cima da hora, mas concordo com o companheiro Washington Melo, faltou aí um pouquinho, né? De uma organização melhor, né? É claro que a Polícia Militar, a PM é a mesma, né? Que vai fazer aqui o trabalho, né? Porque é um evento só, não dá para distinguir dois eventos, né? O pessoal que está cuidando do pessoal da Fundação Casa e que vai fazer aqui também a segurança da partida, né? Não dá para diferenciar, o evento é um só. É claro que faltou talvez um pouco mais de organização, mas quanto a comprar o ingresso, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós entramos, né, quando eu cheguei aqui junto com o Marcelo, por volta de 2h30 da tarde, os bilheteiros estavam todos de boa, né, todos já preparados para receber o torcedor, né? Mas como teve esse trabalho, né, o pessoal teve que também tirar o pessoal da Fundação Casa, que na verdade são reclusos, né? São reclusos e foram todos vistoriados, né, na entrada e também It's your birthday. Happy birthday. Mineiro, olha, hoje vai ser uma coisa incrível, viu, Carlos Cossato? Esse o Washington Melo trazendo destacando a equipe do Rio Claro, adversário do Bugre. Nesta tarde de domingo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a Rádio Futebol Interior tem opinião. Rádio FI. É hora de chamá-lo. O comentarista da Rádio FI escalado, preparado para falar de Guarani e Rio Claro. A bola vai rolar às 5 da tarde. O Bugre vem numa boa fase. O Melo disse aí, é o 5º jogo consecutivo que o técnico Humberto Louser escala a mesma equipe. O céu está azul, pelo menos pro Guarani, não é isso, Claudinei Costa? Grande abraço, seja bem-vindo, boa tarde. Grande abraço, Carlos Corsato, boa tarde para você, boa tarde pro amigo ligado em todas as mídias sociais aqui, a Rádio FI. É sempre um grande prazer a gente poder estar falando de futebol aqui, falando desse Guarani, que realmente faz uma belíssima campanha nesta Série A2 do Campeonato Paulista, levando ao seu torcedor a acreditar que realmente chegou a hora de, quem sabe, o Guarani voltar
a série principal do Campeonato Paulista. E esse jogo é mais um jogo para que o Guarani confirme a sua condição de um dos times favoritos, de uma camisa forte, para chegar à Série A1 de volta do Campeonato Paulista. O técnico mantém a sua equipe pela 5ª vez, isso é muito bom, porque o conjunto ajuda muito num campeonato como esse. E agora o Guarani dentro de campo, com o apoio do seu torcedor, que está chegando em grande número no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem que dentro de campo entrar ligado no 220 e mostrar que é realmente o favorito. O Rio Claro não perdeu fora de casa, mas pode ser hoje. Eu acredito que vai ser, porque o Guarani vem realmente com muita vontade de chegar à Série A1. E outra coisa, eu ouvi diretores do Guarani, jogadores dando declarações de que não se interessam muito de ficar em primeiro lugar na tabela, que o importante é ficar entre os 4. Eu discordo. Eu entendo que tem que se buscar sim o primeiro lugar, para que se você não conseguir, você fique em segundo, em terceiro e quarto e consiga a sua classificação. Mas o objetivo tem sempre que ser ficar no primeiro lugar, porque se não der o primeiro, pelo menos tem mais 3 ali atrás para você ficar até o quarto e conseguir a sua classificação. Então tem que brigar sempre pelo primeiro lugar. E eu espero que o Guarani, nesse jogo, faça isso e demonstre mais uma vez o porquê que está fazendo uma grande campanha. Confio muito no time do Guarani daqui a pouquinho, Carlos. Esse Claudinei Corte, o comentarista escalado para falar do jogo do Guarani contra a equipe do Rio Claro. A bola vai rolar daqui a pouco, às 5 da tarde. Já estamos aqui nas redes sociais, lá no Facebook. Você pode participar com a gente através do YouTube também. É só procurar por Futebol Interior. Daqui a pouco a transmissão aqui pelo Instagram. Hoje o Marcelo vai comandar aqui a transmissão pelo Instagram. E a transmissão do Instagram, você tem um pouco dos bastidores da transmissão aqui da cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Se possível, vou pedir pro Giovani, viu, Giovani? Não quero pautar o Giovani não, que tá lá na TV, né? Tá nosso GC lá, mas para colocar o WhatsApp, né? Na arte lá do Facebook, para que o ouvinte possa participar com a gente. É o 98771 0838. Lembrando que, como estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, você, torcedor, pode nos ouvir através do som do estádio, que é 102,5. 4 da tarde, mais 47 minutos. Rádio FI. Marcelo Corsato. Deixa eu trazer aqui o destaque do Marcelo Corsato, que hoje vai estar na rede social, também falando aqui do ouvinte que participa com a gente e também ligado no placar ao vivo Futebol Interior. Olá, Corsato, seja bem-vindo à Jornada Esportiva aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Boa tarde. Fala, Carlos, abraço pra você, pro Claudinei Corsi, sempre um prazer estar junto com o Claudinei, com o Washington Melo e com o torcedor bugrino, com o torcedor da Rádio Futebol Interior. A gente respira futebol. 10ª rodada Campeonato Paulista da Série A2. Esse jogo fecha esta rodada, viu, Carlos? É o jogo que fecha a 10ª rodada. Tivemos Votuporanguense 1, 15 de Piracicaba 2, Penapolense 1, Água Santa 1, Batatais 1, Audax 2, Sertãozinho 4, Inter de Limeira 3, jogo que teve transmissão da Rádio Futebol Interior. A Inter vencia por 3-1 ontem, tomou a virada, terceira vitória seguida do Sertãozinho no comando do Serrão. O Oeste empatou com o São Bernardo 1-1, a Portuguesa empatou com o Taubaté 1-1. A situação da Portuguesa é crítica e o Juventus perdeu para o Nacional pelo placar de 1-0. Vou falar aqui os 4 primeiros: São Bernardo 22, Sertãozinho 19, Penapolense 19, Guarani 18. Se o Guarani vencer, ele vai a 21 e assume a 2ª colocação do campeonato. Não precisa nem vencer, na verdade. O empate, o Guarani vai aos mesmos 19 pontos do Sertãozinho e do time de Penápolis. Tem o mesmo número de vitórias do Sertãozinho, mas o saldo de gols do Guarani é melhor. Com relação à zona do rebaixamento, a Portuguesa é o primeiro time caindo nesse momento. Lembrando que 4 times vão para a próxima fase, para a semifinal, e 2 equipes caem. A Portuguesa tem 8 pontos, é a 15ª colocada, e o Água Santa tem 7, é o 16º colocado. Estarei ligado no Instagram e também no WhatsApp 19987710838. Esse Marcelo Corsato nas redes sociais aqui da Rádio Futebol Interior. 4 da tarde, mais 49 minutos. Ô, Carlos. Oi, Washington Melo. A diretoria do Guarani resolveu inovar. Normalmente, né, os jogadores do Guarani que já estão prontos aqui para entrarem no gramado, né, eles entram com os mascotes, né, com os garotos. Só que no jogo de hoje, o Guarani está fazendo uma homenagem à velha guarda, né? São torcedores antigos, sócios, né,
de muito tempo aqui pelos lados do estádio Brinco de Ouro. Olha só, tem até uma senhora que está sendo ali amparada, né, pelo Mancha, que hoje não está, né, com a sua fantasia, né, não é fantasia, com ele que usa lá o índio, né, o boneco índio, está ali amparando ali uma senhora, né, então é uma homenagem da diretoria do Guarani à velha guarda, são os torcedores do Guarani sexagenários. Poderemos dizer assim, viu, Carlos Cossato? Tá certo, tá aí o Washington Mello, uma entrada bacana aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai tentar mostrar, Marcelo? Não, né? Não vai ter jeito, né? Não, então tá bom. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui, já já o Washington Mello vai escalar, e na volta, depois do intervalo, Washington Mello direto, escalando o Guarani Rio Claro. Ok, Mello, combinado? Depois do intervalo você vem com as escalações oficiais, a ficha técnica do jogo. Pois fechado? Não, anote aí na sua papeleta. Ok, então tá, 3 minutos e meio, anote aí. Pela Rádio Futebol Interior, pela TV Futebol Interior, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E através do FM em 102,5, as escalações oficiais de Guarani Rio Claro. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010, 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças, 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Na hora do almoço, venha para o Dadá você também. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Futebol de um jeito diferente. RádioFI.com.br. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram.
Se beber, não dirija. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 1938449283. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Antes das escalações, mandar abraço aqui pro Eduardo Magalhães, tá vendo a gente na TV Futebol Interior. Valeu, Eduardo, tá escrevendo, vamos subir, Bugrão. O Cauã Salim também, vamos subir, meu bugre. E colocou um coraçãozinho verde. Grande J. Santos, do City Bar. J. Santos que estava em Portugal essa semana, né? Grande abraço pra você, J. O Guilherme Soria, lá de Sumaré, é bugrino roxo. O Guilherme tá ouvindo a gente. Fala, Guilherme, que prazer ter você aqui com a gente. Daqui a pouco a bola vai rolar, hein? Pra Guarani e Rio Claro, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Cremilda Bertozzi também tá com a gente. Encheu aqui o Facebook de coraçãozinho verde. Valeu, Cremilda. Entrando aqui também o Márcio Caminada, o Luiz Fabiani. Tá todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio FI. Agora é hora de escalar as equipes. Rádio FI. O Washington Melo. Pra toda a galera bugrina ligada na Rádio FI. Anote aí na sua papeleta. Bruno Brígido, goleiro número 1. Lennon, lateral direito, tem a 2. Lucas Cal, zagueiro central número 3. Fernando Lombardi na quarta zaga, 4. Marcílio, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Baraca, capitão do time com a 5. Ricardinho, 7. Rondinelli, 16. Bruno Nazário com a camisa 11. Na frente, Eric tem a 8. E Bruno Mendes, o artilheiro do time com 5 gols, tem a 9. Repetindo o bugre. Bruno Brígido, Lennon, Fernando Lombardi, Lucas Cal e Marcílio. Baraca, Ricardinho, Rondinelli e Nazário. Eric, Bruno Mendes. No banco, ao lado do técnico, Humberto Louser. Passarelli, 25, Kevin, 13, Felipe Maia, 14. Denner, 15, Fumagalli, 10. Serafim, 17. E Pedro Bortoluso, com a camisa 18. Rádio FI. O Washington Melo. Ah, pois não, o time do Rio Claro, hein? Se prepare para fortes emoções. Só tem artista, né, no time azul. É da cidade de Rio Claro. Davidson é o goleiro número 97. Tsunami, lateral direito, 44. Salustiano, zagueiro central, número 29. Luanderson, na quarta zaga, 36. Acácio, lateral esquerdo, com a camisa 12. No meio campo, capitão do time, Acleison, 35. Franco, 15. Cadu, 77. E Sapo tem a 92. Na frente, Faísca, 17. E Mineiro com a camisa 91. Repetindo o Rio Claro, Davidson, Tsunami, Salustiano, Luanderson e Acácio. Acleison, Franco, Cadu e Sapo. Faísca e Mineiro. No banco, ao lado do técnico Fael Júnior, Guilherme, 30, Marcelo Godri, 14. Lucas Douglas, 99, Rafael Tavares, 90. Orlando, 42. Rafael Saião, 58. E Celcinho, com a camisa de número 23. Ah, pois não, trio de arbitragem já definido. Assistente número 2, Ricardo Pavanelli Lanuto. Assistente número 1, Eduardo Vec Marciano. E o árbitro do jogo, o dono do apito, quem é ele? Ah, pois não! Enfia esse seu apito no nariz. Lucas Caneto Belotti é o árbitro do jogo. Carlos Costa.
Equipes escaladas, equipes definidas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Claudinei Corsi, 30 segundos. A sua síntese. Guarani e Rio Claro. A bola vai rolar já aqui no Brinco, Ney. Entendo que a grande chave do Guarani está em o técnico Humberto Louser repetir o seu time por 5 rodadas consecutivas. Como eu disse no início, isso dá uma tranquilidade muito grande para o treinador e para o próprio elenco, porque os jogadores se conhecem. Do outro lado tem o Rio Claro, que ainda não perdeu fora de casa. Acredito que venha Campinas para roubar pelo menos um ponto, mas o Guarani tem a chance de terminar aí como segundo colocado na tábua de classificação, Corsato. Esse é Claudinei Corsi, no microfone da Rádio TV Futebol Interior. A bola vai rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Árbitro da partida, Lucas Caneto Belotti, Eduardo Vec, Marciano, Ricardo Pavanelli e Lanuto. O trio de arbitragem. A bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo do time do Rio Claro, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai rolar a bola, você torcedor vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva nota 10. Rádio e TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Vai tocar na bola o Rio Claro, camisa branca, calção e meias verdes, azuis, né? Verde é o Guarani. Apita o árbitro. Tem bola rolando aqui no Brinco. Rádio FI. E se a bola rola, torcedor? Carlos Corsato. Eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do jogo para você. E já tem jogador do Guarani caído. O Bruno Nazário já tá no chão. Chegou para cima dele ali o capitão Macleison. Camisa número 35 cometendo falta. O Guarani roubou a bola. O Lucas Caneto Belotti marcou. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Falta na intermediária. E o Baraca já conversa ali com o árbitro da partida. O camisa número 4, Fernando Lombardi também. O jogo começou quente, comecinho de jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem para fazer a cobrança da falta para a equipe do Guarani, o Rondinelli, camisa número 16. A bola rola, Guarani, camisa verde, calção e meias brancas. Esse uniforme do Rio Claro é o uniforme de número 2, que demora para bater essa falta, hein? Baraca conversa ali com o Rondinelli, o camisa de número 16. Rondinelli que tem 4 gols com a camisa do Bugre neste campeonato, ao lado do Nazário, vice-artilheiro do time. Vai pra bola, é ele que vem pra cobrança da falta pra equipe do Guarani. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga, o Tsunami. Subiu para tirar de cabeça o jogador da equipe do Rio Claro. Guarani no primeiro tempo defende o gol do portão de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ataca, portanto, no gol do placar eletrônico. Você participa, 987-710838. Nas redes sociais, daqui a pouco o Marcelo vai atualizar. Pelo Instagram também, eu quero abraçar aqui o Marcos Sampaio. Tá no Facebook, tá na TV Futebol Interior pelo Facebook. Abraço a todos, sem dúvida, a melhor transmissão. Vamos, Bugrão. Valeu, Marcos, obrigado pela sua audiência aí. Ele tá em Londrina, no Paraná. O Cauã Salim tá em Miami e diz que Miami é Guarani, vai dar Bugrão. Valeu, um abraço pro Cauã e pra galera ligada no microfone da Rádio Futebol Interior. Pois não, Claudinei Corsi. E registrar sempre que pode, ouvindo e curtindo a nossa transmissão. E hoje aniversariando o nosso grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha, viu, Corsato? Grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E vem a equipe do Rio Claro, trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola, o time do Rio Claro, bola com o Cadu, fez a finta, vai levantar, levantamento na boca do gol, pega ali no Lucas Cal. E a bola sai para lá, para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança aqui pela esquerda, Melo. Na primeira chegada do Rio Claro com o Cadu, tentou o cruzamento. A bola bateu no Leno, né? Por isso é escanteio. É o primeiro do jogo a favor do Rio Claro, lado esquerdo. Perigo contra o gol do Brígido. Escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. É o Tsunami que vem para a cobrança. Levantamento na boca do gol. Bruno Brígido mete a mão na bola, tira dali. A bola sobra aqui pelo meio do campo. Chega ali, camisa número 17, Faísca. Toca de cabeça, chega a zaga da equipe do Guarani, tira. Joga a bola para lateral, para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Lá pela ponta direita, vem para fazer a cobrança ali o número 44, o Tsunami faz a finta. Recuperação no time do Guarani. Vem a equipe do Bugre. Bola com o Eric. Já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tocou bola para Nazário na ponta direita, abriu, fez bom passe para Leno, torcedor do Bugre gosta, vem na marcação ali para cima dele o jogador da equipe do Rio Claro, camisa número 15, o Franco, fez a finta, Nazário, bom passe pro Leno, levantamento na boca do gol, chega a saga do Rio Claro, Lu Anderson, perna direita, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela direita, Melo. Cruzamento ali do Leno, bola desviada, escanteio.
E o Leno pediu o apoio da galera, hein? Tobogã tá bonito. Escanteio, Rondinelli bate. Vem Rondinelli para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani. Segundo escanteio no jogo, primeiro pro Bugre. Levantamento, Ricardinho. Toque de cabeça. Chega a zaga da equipe do Rio Claro, completa. Aí a bola vai ficar lá pela direita. Vem ali o camisa número 17, o Faísca. Faz o passe pelo meio, procura ali o Mineiro. Mineiro vem na marcação, é grandalhão. Mineiro chega na marcação ali. O Lombardi ganha essa bola. Toca a bola na ponta. E tocou pro Nazário. Nazário pro Eric. Quando fez a finta, segundo o árbitro da partida, ele puxou o jogador da equipe do Rio Claro, o Acácio, que estava ali pela direita. O Acácio joga na direita e o Tsunami joga na esquerda. Então, vamos lá. O Acácio está lá pela direita, o camisa número 12, e o Tsunami, com a 44, joga aqui pela esquerda. Aí ele puxou o Acácio, o árbitro marcou a falta. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Falta para a equipe do Galo Azul fazer a cobrança do campo de defesa. Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Reboteada, a bola sobrou com a equipe do Rio Claro. Trabalha a bola com o Vitor, camisa número 92. Chega a zaga da equipe do Guarani, ganha. Faz o passe longo do Lucas Kel. É pro Bruno Nazário. Já passou o Leno, pediu bom passe pro Leno. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Bruno Mendes. Sobe a zaga da equipe do Rio Claro, tira. No Anderson, cabeça na bola, chega para tirar dali, a bola volta com Faísca, chega ali o Ricardinho, comete falta, o árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança, meia direita, campo de defesa. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças 3844-9283. Bola para a equipe do Rio Claro, trabalha a bola no campo de defesa, abraçando aqui o José Carvalho. Escreveu, estou em Paulínia. Marcou aqui Célio de Paulínia. Estou ouvindo o jogo também. Valeu. Abraço pro Antônio Carlos Teixeira, nosso repórter radar. Luiz Fabiani. Valeu, Luiz. Depois eu te pago uma paçoca, viu, rapaz? Bola para a equipe do Rio Claro na direita. Bola pro Acácio. Acácio vem na marcação. Não conseguiu dominar. O Marcílio só chegou. Só se apresentou para cima do Acácio. Tomou susto ali o lateral da equipe do Rio Claro. A bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças 3844-9283. Bom demais ter você ligado com a gente em casa, no carro, no trabalho, aqui no estádio. Legal, estamos com o Bugre. Guarani vem, bola para o campo de ataque. Bruno Nazário puxou ali, subiu em cima do Tsunami, não foi nada. A bola voltou com o time do Rio Claro. Trabalha a bola com o Cadu. Cadu faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Bola para Mineiro. Mineiro passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez o passe na grande área, voltou para a grande área, Bruno Brígido foi para ela, fez a defesa na finalização do Faísca, mas já levantava ali o instrumento. O Ricardo Pavanelli Lanuto, auxiliar número 2, marcava o impedimento no atacante da equipe do Rio Claro. O jogo estava parado, mas o Bruno Brígido foi para ela, fez a defesa. Era o Vitor Sapo que estava na jogada, hein, Melo? E a zaga do Guarani confiou, né? Parou no lance, né? Esperando aí o árbitro, né, atender ali a solicitação do seu assistente, né, que levantou o seu instrumento. Mesmo assim, o Bruno Brígido saiu do gol, fez a defesa. E a galera segue chegando, hein, aqui no Brinco. Vamos ver, né? A expectativa era de mais de 8 mil torcedores, mas eu acredito que neste momento tenhamos aqui 4 mil torcedores. Mas a informação é que ainda tem muita gente lá do lado de fora, viu, Carlos? Vamos aguardar, estamos esperando o torcedor do Bugre aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, havia um tempinho, né, que o Guarani não joga no domingo, nesse horário clássico do futebol. Guarani desce, bola aqui pela ponta, trabalha a bola, vem na marcação ali o jogador da equipe do Rio Claro, tira, trabalha a bola pela direita, o Anderson tirou, Guarani aperta a bola com um Paraca que estava na ponta esquerda, Bruno Mendes corre atrás dessa bola, chega ali o Salustiano, tira, põe bola pro campo de ataque, bola para Cleison. Cleison tocou bola pro Tsunami. Esse Tsunami tá mais pra ondinha do que pra Tsunami. Perdeu, a bola saiu para lateral pro Guarani, bola para Nazário. Nazário tocou pro Leno pro Nazário. Fez o toque, procurava o Bruno Mendes. Sai do gol, Davidson pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Rio Claro, Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo Monte Cristo ou pelo telefone 3242-3125. Trabalha a bola a equipe do Rio Claro pela direita, bola com o Acácio. Acácio fez o passe pelo meio, volta essa bola aqui pro Franco, camisa número 15. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Tsunami. Parece que tá nervoso o Tsunami. Ele volta essa bola para Mineiro, camisa número 91. Recebeu ali do Acleison, capitão do time. Volta a bola para Mineiro de novo. Ele dá um tapa na bola, abre o jogo, toca
a bola lá pela direita, a bola pro Acácio. Acácio pro Mineiro. Pega a chave, abre a porteira que divide o gramado. Faz o passe pro Sapo. Sapo na direita, voltou um pouco mais atrás, bola pro Faísca. Faísca fez o toque. É pro Acácio. Levantamento direto na boca do gol. Sai do gol, Bruno Brígido. O bebê do Bugre sai do gol para fazer a defesa. Toca a bola aqui pro Rondinelli. Rondinelli volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Lucas Cal. Lucas Cal para Ricardinho. Vem buscar entre os zagueiros. Vem o Lucas Cal. Tem o Baraca pedindo um pouco mais à frente. Ricardinho fica com a bola. Baraca perde. Ele não toca. Vira o jogo. Toca a bola na ponta direita. Bola para Lucas Cal. O Leno virou as costas para ele. A bola voltou para Bruno Nazário. Vem Bruno Nazário. Vem fazendo um campeonato excepcional. Bruno Nazário toca a bola pro Eric muito forte. A bola vai ficar pro Davidson. Tranquilo. Carlos. Sai do gol para fazer a defesa. Diga o Washington Melo. E a torcida do Rio Claro marca a presença. Tem uma torcida ali organizada. Tem uns 12 ali. Rio Claro Futebol Clube Valinhos. A galera ali, né? Todo mundo de camisa torcendo aqui pelo Rio Claro. É o Galo da cidade de Rio Claro, é isso, Carlos Cossato? É o Galo Azul da cidade de Rio Claro. Vem a equipe do Rio Claro. Vem o Franco. Falta. O árbitro parou ali para marcar uma falta. Ele pegou a falta do Ricardinho. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Já bateu a Cássio, perna esquerda na bola. Ele volta aqui um pouco mais atrás, bola pro Mineiro. Mineiro faz o passe lá na ponta direita, é pro Acácio, sobe Marcílio. Disputa a bola com o Acácio. Último toque do lateral do Bugre, a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe do Rio Claro. Tem pressa a equipe do Rio Claro. 0-0 tá no jogo. Acácio vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, mas o árbitro tá conversando ali com o Marcílio. Tá dando uma bronca no Marcílio. O Lucas Canento Belotti, árbitro da partida. Ele dá uma bronca no Marcílio. Fez o passe, falta lateral para a equipe do Rio Claro. Lateral cobrada, a bola já tá aqui no meio campo. Trabalha a bola com o Acleison, capitão do time. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola para o Luanderson. Luanderson fez a finta, virou, tocou pro Tsunami lá na direita. Vai queimada aí, bateu direto pro gol. Bruno Brígido. Em 2 tempos. O Acleison bateu. O Bruno Brígido primeiro amorteceu, depois foi atrás, pegou ela, o Washington Melo. Fez a defesa sem muita dificuldade. E mandando um abraço pro BG Luiz, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, acompanhando a sua transmissão na Rádio FI. E aqui no estádio, né, sintonizado em 102,5 FM, o Du Stefanelli, né, vocalista da banda Vaca Louca, bugrino, né, de 4 costados. Também mandando um abraço para toda a galera aqui da Rádio FI. Valeu, Du Stefanelli, meu amigão. O Guilherme Soria, lá de Sumaré, tá dizendo: valeu, Corsato, estou curtindo a sua narração. Valeu, Guilherme. Obrigado você pela participação, Guilherme, que é bugrino de 4 costados. É um bugrino inteligente, gosto de conversar. Faz tempo que a gente não bate um papo, né, Guilherme? Faz tempo que a gente não conversa, mas o Guilherme é bom de papo. O Guilherme tá torcendo pro Guarani, tá contente com o campeonato do Guarani. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já passamos de 10, estamos com 11 minutos passados desse primeiro tempo, faltam 34 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, complemento da 10ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Rio Claro, Guarani empatam 0-0, Corsato. Série A1, Pacaembu, clássico, Corinthians e Santos 0-0. Logo mais, 7h30 da noite, tem Linense e São Paulo. A Rádio Futebol Interior retransmite a Rádio Alvorada de Lins. Você pode participar mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp 987710838. E vem Guarani, bola pro campo, ataque, Nazário, recebeu, ganhou o passe, tentou fazer o toque pro Leno, chega a zaga do Rio Claro, tira. O Tsunami estava esperto, jogou bola, linha de fundo. É escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, Melo. Quem está ouvindo, né, a Rádio FI aqui no estádio 102,5, Doutor Arthur Eugênio. E saboreando aqui pela foto, né, um picolé de uva. Que beleza, hein, doutor? Escanteio pro Guarani. Nazário pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Davidson sobe no segundo andar, levanta, voo, pousa, com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Rio Claro Futebol, da Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Agora o Guarani tem uma falta para fazer a cobrança no campo de defesa. Já passamos de 12, caminhando para 13 nesse primeiro tempo. O Claudinei Corsi, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0 para o Guarani, 0 para o Rio Claro. Fala do jogo aí, Ney. É um jogo disputado com muita velocidade. Eu só entendo que o Guarani está variando bem até as jogadas pela direita e pela esquerda.
Mas eu entendo que o Guarani poderia forçar um pouquinho mais pelo meio ali, porque essa zaga do Rio Claro não inspira muita confiança. Então precisaria uma troca de passe maior dos jogadores do Guarani ali pelo meio, como foi essa última jogada agora que o Guarani quase chegou. O jogo, na verdade, é igual, porque o Rio Claro teve uma oportunidade de longe, o Guarani teve um escanteio, o Rio Claro um escanteio, um jogo igual até o momento, mas que o Guarani pode mudar, se encurtar um pouquinho, aproximar os seus jogadores e tentar entrar tocando pelo meio da defesa da equipe do Rio Claro. Esse Claudinei Corse, a opinião do Ney sempre para Prone Alimentos. Feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Guarani ganha a bola. Bruno Mendes fez o passe para trás. Marcílio aparecia na frente, ele teve que voltar para buscar a bola. Fez o passe lá pro Rondinelli. Na ponta esquerda, cruzamento pro Nazário. Vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro, pega o Demisson. Ele bateu travado, Bruno Nazário. Recebeu o passe do Rondinelli. Mais uma assistência do bom Rondinelli. Quase o Guarani faz o primeiro, Melo. E esse lance foi suficiente para levantar a galera de vez, né? Na jogada ali do Rondinelli, que olhou para trás, viu bem a chegada ali do Bruno Nazário, que bateu, como você mesmo disse, prensado, a bola quicou no gramado, subiu. O Demisson fez a defesa. E olha, a audiência massacrante da Rádio FI aqui no estádio também ouvindo a sua transmissão através do 102.5, Valdir Montanhar. Valeu, Valdir Montanhar também ligado aqui na transmissão da Rádio FI aqui no Brinco. Valeu, Valdir, obrigado demais pela audiência. Você em casa, no carro, no trabalho, aqui no estádio em 102,5, o som do estádio. Bom demais ter você com a gente, 98771 0838 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouco o Marcelo vai atualizar as mensagens no WhatsApp, também na do Instagram, lá no Facebook, viu, Corsato? Eu tô por aqui no Facebook por enquanto, lendo aqui as mensagens, falta só pegar lá do YouTube também. Pessoal que tá participando com a gente na TV Futebol Interior. O Guarani aperta aqui a saída de bola do time do Rio Claro, a bola com o do Anderson, 2 na marcação. Cara, não achei que foi falta. Não achei que foi falta. A diferença do futebol brasileiro é essa. Hoje eu estava assistindo o jogo do Chelsea contra o Manchester City. O William fez um ataque, né? E tava na cara do gol. E aí o William foi disputar a bola com o zagueiro da equipe do City. Ele tentou passar lá pelo jogador do City, estava perto da grande área e caiu, né? O juiz mandou seguir, segue o jogo. Aqui o Bruno Mendes ganhou a bola na boa do jogador da equipe do Rio Claro. Mas como era lance próximo da grande área, o árbitro marcou. Eu achei que não foi falta. Achei que o Bruno Mendes ganhou essa bola na boa. E você, Melo? E os torcedores do Guarani também ficaram na bronca. Eu também achei que não houve a falta. O árbitro marcou e o Rio Claro já recuperou a bola. E agora tem uma falta perigosa ali pelo lado esquerdo, né? E o Aldo lá no Rio de Janeiro, né? Empresário do Lennon, também curtindo a sua transmissão. Grande abraço ao Aldo, ligado lá na Cidade Maravilhosa, através aí do aplicativo da Rádio FI. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Quem está com a gente também é o José Vanderlei Dalmolin, lá de Caxias do Sul. Tá torcendo pro Bugre. Valeu, Vanderlei de Caxias do Sul, ligado aqui na TV Futebol Interior pelo Facebook. Falta para a equipe do Rio Claro. Falta cobrada. Bola pro Franco. Já bateu, tocou de primeira pro Mineiro. Daí, Mineiro para fora, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Bruno Brígido fazer a cobrança. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Olha o Bruno Brígido, já fez a cobrança do tiro de meta, tocou bola pro Bruno Nazário, vai queimar daí, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pro Leno, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, sobe o Anderson, cabeça na bola pra trás, levanta voo, Demisson. Sai do gol para fazer a defesa o goleirão da equipe do Rio Claro. Camisa de... É 87 ou 97, Melo? É 87. 87, isso, né? Achei que eu tava vendo demais. 87. Bola pro Guarani, recupera de novo, bola com o Leno. Leno, linda finta do Nazário. Já passou, deixou o Anderson na saudade. Linha de fundo, fez a cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Bruno Mendes não subiu, não pegou. A bola vai ficar lá com o Acácio. Dá um bico nessa bola, tira, põe bola pro campo, ataca a zaga da equipe do Guarani, recupera. Bola aqui com o Ricardinho, mas o árbitro marcou empurrão ali do jogador da equipe do Burg. Agora foi falta. Achei que foi falta pra equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Campo de defesa, Melo. E nessa jogada aí do Bruno Nazário, o Bruno Mendes na reclamação, né? Ele queria a bola embaixo, né? No pé. Só que o Nazário tentou por elevação e aí ficou mais pro zagueiro do que pro atacante do Guarani. Perde uma grande oportunidade
segue 0-0. Como tá jogando o Bruno Nazário, hein? Bruno Nazário já fez um campeonato brasileiro da Série B o ano passado. É que o time não estava ajudando muito, né? Mas fez um campeonato sensacional. E nessa Série A2 o Nazário tá gastando a bola. A equipe do Rio Claro trabalha a bola no campo de defesa, a bola com o Franco. Franco abre o jogo, toca a bola na ponta direita lá pro Acácio. O Acácio tá deslocado lá pela direita, mas ele joga sempre com a perna esquerda. Fez o passe, bola lá na grande área, pra corrida, do camisa número 17, o Faísca, tá impedido. Não vale nada, o jogo tá parado, bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil, no centro de convivência em Campinas. Abraço pro J Santos, que também tá ligado aqui na TV Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o Pietro Júnior, lá da TV Canal 8. NET, Canal 8 de Americana. Pietro Júnior, que faz um programa do meio-dia às 2 de segunda a sexta-feira. E toda sexta-feira, 1 da tarde, eu faço lá o destaque esportivo na TV, no Canal 8 da NET pra Americana. E vem a equipe do Rio Claro, trabalha a bola lá pela direita. Bola com a equipe do Rio Claro, bola com o Cadu, vai pra linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, pega na zaga. Pega na zaga do Bugre, a bola sai, vai para a linha de fundo. Baraca tava por lá, é escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança lá pela direita, Melo. É escanteio, né? A bola desviou ali no lateral Bugrino. Favorece a equipe do Rio Claro. 2 jogadores ali na bola, agora deixa pra um. Só faltavam 2, né? Bater na mesma bola. Me ajuda aí, produção. Olha aí. Atenção aí a defesa do Guarani. Vem a Cássio pra fazer a cobrança do escanteio. Levantamento na boca do gol. Sobe Lombardi. Fernando Lombardi tem um gol na competição com a camisa do Bugre, chega pra tirar dali, a bola volta de novo com o time do Rio Claro, levantamento na grande área, o toque de cabeça do Vitor Sapo Brígido. Boa defesa do Bruno Brígido, que já coloca a bola pro campo de ataque, a reposição do Brígido é muito boa, bola pro Eric, vem na disputa com o zagueiro do Rio Claro, ele empurrou. Agora ele fez a carga, viu? Ele fez a carga ali pra cima do jogador da equipe do Rio Claro, mas o Bruno Brígido tem uma reposição de bola sensacional. Todas as vezes que ele bate o tiro de meta ou repõe a bola, põe o atacante do Guarani na cara do gol. Desta vez não foi diferente. É que o Eric fez falta, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 20 passados deste primeiro tempo. Faltam 25 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos seu futebol. Brinco de Ouro da Princesa, 10ª rodada Série A2. Campeonato Paulista no Brinco. Guarani e Rio Claro empatam 0-0, Corsato. Pela Série A3 do Campeonato Paulista, o Grêmio Osasco mais cedo empatou com o Esporte Clube São Bernardo pelo placar de 0-0. Campeonato Paulista Série A1, clássico em São Paulo, Corinthians e Santos vão empatando 0-0. Nosso WhatsApp 98771083819 é o código de área. E o Guarani desce a bola aqui pro campo de ataque, bola com o Ricardinho. Ricardinho recebeu o passe do Leno, a bola volta com o Lucas Kel. O Rio Claro vai fazendo essa marcação, todo mundo aqui no campo de defesa. Agora o Faísca vem no campo de ataque, Lombardi vai voltar, vai retroceder essa bola pro Lucas Kel. Começa tudo de novo no campo de defesa. Bola pro Bruno Brígido, vai sair jogando para a equipe do Guarani. Futebol da Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Guarani desce, bola pro campo de ataque, Ricardinho pro Leno, levantamento na boca do gol, pro Rondinelli, tocou pro Eric, perna direita, limpou, vai fazer, bateu pro gol, pega o goleiro! Deimison! Defesaça do goleiro da equipe do Rio Claro, joga a bola, linha de fundo, quase o Guarani chega para marcar o primeiro escanteio pro Bugre, Melo. E agora uma discussão ali dos jogadores do Rio Claro. Olha só, o zagueiro empurra ali o camisa número 92, o Sapo, hein? Ficou bravo o Salustiano. Olha só, os dois discutindo. Grande defesa do goleiro Deimison, né? No chute ali do Eric colocado. A bola tinha endereço, seria no cantinho. Escanteio. Bruno Nazário na batida. Bruno Nazário, o tio dele, o Luiz Carlos, está ouvindo a nossa transmissão. O levantamento na boca do gol do Nazário. Sobe a zaga da equipe do Rio Claro para tirar a camisa número 44, o Tsunami. Meteu o pé na bola, tirou dali. O Luiz Carlos Nazário escreveu lá na TV Futebol Interior. Manda um abraço pro tio do Nazário, o Luiz, grande Luiz. Guarani vem em cobrança do escanteio. O árbitro para marcar ali uma falta. Rapaz, eu vi um empurra ali, hein? O Fernando Lombardi agora discute ali com o goleiro, ficou ali nariz com nariz.
E o Eric recebe agora cartão amarelo. Ele e o camisa 35, né? Da equipe do Rio Claro. O Acleison, né? Volante. A falta ali aconteceu pra cima do Acácio, né? O Eric acabou atingindo, né? De forma involuntária. Aí o Acleison veio pra cima do Eric. O Eric discutiu, né? Os dois ficaram prometendo um outro, né? E aí o árbitro, pra acalmar os ânimos, aplicou o cartão amarelo pros dois. Pro Acleison e também para o Eric. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol para você. 987710838. Esse é o nosso WhatsApp. Você participa. A galera que está com a gente no Instagram também. Obrigado aí pela audiência no Instagram. Você nos encontra Futebol Interior, é a chave. Torcedor Bugrino e a torcida, Melo. E o tobogã, como é que tá o tobogã, Melo? Eu não sei, né? Você aí da Rádio FA na cabine, não sei se tá tremendo. Já sentiu tremer aí alguma vez? Porque a galera está chegando 2 vezes. Então há muito tempo que a gente não vê, né, o tobogã com tanta gente. Eu acredito que agora tenhamos aí 5.000, 5.600, né? Porque ali no gol de entrada, ali onde o ingresso é mais barato, R$10, ainda há muitos espaços vazios, né? Então a galera não vai chegar, eu acredito, aquele número de 8.000 torcedores, que até teve gente que apostou em 10.000. Muito longe disso, né? Nesse momento, 5.000 torcedores. E o Claro tem escanteio para fazer a cobrança. O Fernando Lombardi tirou essa bola, jogou bola na linha de fundo. Escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. 6º escanteio no jogo, 3º para a equipe do Rio Claro. O Faísca, camisa número 17. Ele que vem para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Rio Claro. Tá 0-0. Levantamento na boca do gol, fechado. Sobe ali o camisa número 44. Mete a testa na bola. E a bola acaba saindo. Foi o Tsunami. Ele é lateral, mas ele é grande. Ele é bitelo, viu, Melo? Meteu a cabeça na bola, ela saiu. Você já vai começar com essa história. Não olha pro meu pé, não, hein? Porque se olha pro meu pé, já vai falar que meu pé é bitelo. Tô fora. Tiro de volta pra equipe do Guarani. Vem ali o goleirão da equipe do Guarani. O Bruno Brígido põe bola aqui pro campo de ataque. Leandro Nazário, falta. O Acleison fez falta, já tem amarelo, tá amarelado o Acleison, capitão do time. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bruno Nazário, vem ele para colocar a bola no campo de ataque, para colocar a bola na grande área. É no bico aqui pela ponta direita. Agora o bandeirinha aqui, o auxiliar, o Eduardo Vec. Mas é brincadeira, frescura, hein? Né? Frescura, tirou 5 centímetros a bola do lugar. Se aparecer, hein, pra torcida, só pode. Pelo amor de Deus, é falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bruno Nazário vem para a bola. Chegamos a 25, quase 26. Nazário para a bola, levantou, tocou na grande área. Demison. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços o goleirão da equipe do Rio Claro. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 26 passados desse primeiro tempo. Faltam 19 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que gira o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista. Jogo que fecha a 10ª rodada no Brinco. Guarani Rio Claro 0-0. Corsato. Corinthians e Santos pela Série A1 vão empatando 0-0. Linense joga contra o São Paulo daqui a pouquinho, 7h30 da noite. A gente vai retransmitir o jogo junto com a Rádio Alvorada de Lins. E amanhã, 8 da noite, tem Ponte Preta e Bragantino com total cobertura da Rádio Futebol Interior. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Futebol da Rádio Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Rádio FI. Carlos Costa. Faço da minha vida um poema e escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela audiência. Em casa, no carro, no trabalho, no estádio, som do estádio 102,5. TV Futebol Interior pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook. Ganha a bola, a equipe do Rio Claro. Trabalha a bola aqui pela direita, a bola com o Cadu. Vai virar, tocou pro Faísca. Chega a zaga, Marcílio tira. Volta a bola para Bruno Brígido. Perna direita, o Brígido dá um pico nessa bola. A bola ganha altura, mas não ganha distância. Sobe ali o 44 Tsunami, mete o pé na bola, tira. A bola volta de novo com a equipe do Guarani. De novo, cabeça na bola do Luanderson. Luanderson faz o passe, toca a bola fica com o Guarani. Ganha o Eric, toca a bola pra Baraca. Baraca pra Marcílio, lindo toque. É pro Eric lá na ponta esquerda. Cássio vem na marcação pra cima dele. Sou mais você, Eric. Vai pra cima dele. Linda finta, já passou, deixou na saudade. Chega o Saluciano. Chegou ali no Saluciano, camisa número 29.
dava ali para fazer a cobertura, tira, joga essa bola para lateral, vai lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda, Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil, 3-3-6-3, 1-3-6-6, Marcílio vai para a cobrança do arremesso normal, vai colocar a bola na grande área, Bruno Mendes sobe, toca de cabeça, Rondinelli vem na bola, chega a zaga, tirei. Falhou ali a zaga da equipe do Rio Claro, a bola voltou com o Guarani, já fez o passe pro Leno, levantamento na boca do gol, bola pro Bruno Mendes, vai atrás dele o Acácio, Bruno Mendes consegue pegar essa bola, o Marcílio pede, ele toca pro Marcílio, tem o Baraca pedindo um pouco mais atrás, Marcílio fez a finta, puxou pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol pro Nazário, deixou passar, bola pro Leno, vem ganhar, Tsunami vem na marcação, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pra Rondinelli, Rondinelli tem o Méric na grande área, perna esquerda, bate Rondinelli, bateu pro gol, pegou Denilson. Bola foi no cantinho, rasteiro, canto esquerdo. Denilson foi pra ela, fez a defesa, Melo. Boa jogada do Rondinelli, né? Mas a conclusão, o chute não foi muito forte, né? A bola rasteira, sem força e facilitou a defesa do Denilson, que encaixou e não deu rebote. Mas é o que tinha que fazer ali, né? O jogador do Guarani, o Rondinelli. Não havia uma outra alternativa. Ele bateu pro gol, só que pegou fraco na bola. Segue 0-0 aqui no Brinco. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Fabiani, o nosso bichão aqui da Rádio FI. Tá falando que vai dar 6.123 pagantes. Tá bom, Luiz. Um abraço pra você, viu? Obrigado pela audiência. Bola aqui para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Vem o Rio Claro, perde a bola. O Acleison perdeu, deu de presente pro Nazário. Tocou pro Rondinelli na boca do gol. Chega a zaga. Salustiano mete o pé nessa bola. Joga a bola pra linha de fundo. A bola saiu, bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, Melo. E o Salustiano está doidão, hein? Ele tirou a bola ali do Rondinelli, saiu gritando, esmurrando, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do negrão, hein? Escanteio, Bruno Nazário, lado direito. Vem Bruno Nazário para fazer a cobrança, já informação do gol, Nazário para a bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Rio Claro, tira. A rede balança, placar ao vivo informa, Corsato. Gol do Corinthians do Pacaembu, René Júnior, 19 minutos do primeiro tempo, Corinthians 1, Santos 0. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças, 38449283, lateral pro Guarani, Leno toca a bola para Bruno Mendes, mais fixo da grande área agora o Bruno Mendes, toca a bola pro Leno, falta do camisa número 36 da equipe do Rio Claro, o Lu Anderson. Fez falta, o árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que Dedé Autopeças, 38449283. Vem para fazer a cobrança da falta. O time do Guarani vem para a bola ali. O camisa número 16, Rondinelli. Vem para colocar aqui a bola na grande área. O Rondinelli para a equipe do Guarani. Guarani vai empatando com a equipe do Rio Claro. 0-0, 30 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 15 minutos para terminar o primeiro tempo. Rondinelli para a bola, sobe a zaga da equipe do Rio Claro, tira. A bola volta. Vem a equipe do Rio Claro. Bola com o Cadu, ficou pedindo falta, nada. Zaga do Guarani tira a bola com o Leno, voltou. Tocou a bola para Nazário. De primeira para o Eric, tem o Nazário. Linda a finta do Eric. Deixou cair do jogador da equipe do Rio Claro, mas na hora do cruzamento. Aí faltou fundamento. O Washington Melo. Ele fez um corte ali no camisa número 35, o Acleison, que ficou caído no chão. Ficou livre, né? Bruno Mendes tinha ali o Rondinelli dentro da área. Ele pegou embaixo da bola, mandou lá do outro lado, né? Fez uma jogada de Neymar, mas na hora, né? O drible foi do Neymar, mas a conclusão foi de quem? Lembra de um jogador horrível? O Ataliba, poderíamos dizer assim, ô Carlos? Pode ser o Ataliba. O Ataliba jogou no Corinthians, né? Não dá pra dizer assim que era tão ruim, né? Mas tá bom. Fez jogada de Neymar e conclusão de Ataliba. Tá tudo certo, o torcedor já entendeu. Está valendo. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo Monte Cristo. Baixa aí no seu celular ou pelo telefone 3242-3125. Guarani desce, bola aqui pro campo de ataque. Leno toca a bola para o Nazário. Pegaram o Nazário aqui, hein? Tsunami foi para cima do Nazário. O bandeirinha levantou aqui, mas o Guarani está com a posse de bola do campo de defesa. Bola segue para a equipe do Boca. Foi o Tsunami. Olho no Tsunami. Bola voltou para a equipe do Guarani na ponta esquerda. Bola para Marcílio. Marcílio sai da ponta, vem para o meio. Já passou pelo Acácio. Vem na marcação ali para cima dele o Acleison. Ganha essa bola, sai jogando para a equipe do Rio Claro. Bota a bola aqui no campo de defesa. Bola pro Acácio. Eu tô achando que esse Acácio tá meio penso lá na lateral direita, viu? Toda vez que ele pega a bola, ele trabalha a bola com a perna esquerda. Aí fica complicado para ele. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol.
Chegamos a 33 minutos passados, primeiro tempo, 12 minutos faltam para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, no Brinco, fechamento, 10ª rodada, Guarani e Rio Claro empatam 0-0, Corsato. Mais cedo no clássico Juvenal, na Rua Javari, Juventus perdeu para o Nacional pelo placar de 1-0. Ontem, pela Série A1 do Campeonato Paulista, com transmissão da Rádio FI, jogão, hein, que transmitimos, o Red Bull Brasil acabou empatando o seu jogo no estádio do Majestoso. Lembrando que daqui a pouquinho tem Linense e São Paulo. Você participa pelo 987710838. E agora o Bruno Nazário tomou um chega pra lá do Tsunami. O árbitro mandou seguir, vem a equipe do Rio Claro. Torcida do Bugre fica na bronca. Bola pro Faísca, entrou na grande área. Bruno Brígido se joga na bola, sai do gol pra fazer a defesa. Torcida do Guarani tá pegando no pé no árbitro da partida, porque o Nazário levou de novo mais uma paulada do tal do Tsunami, hein, o Washington Melo? E a galera também pega no pé do Bandeira. Olha lá o Nazário, agora vai discutir ali com o Bandeira, porque foi na frente dele. Olha lá o Nazário chegando, mostra ali a perna. Olha lá, ficou frente a frente, o Bandeira nem te ligo, hein? Olha o nome da fera, hein? Ricardo Pavanelli Lanuto. Tá cego, o Bandeira! Presta atenção! Ele fez que nem era com ele, rapaz. Esse é o futebol da TV Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Chamou, falou, Corsato. Bem aqui na nossa frente, o Nazário mostrando a canela pro auxiliar, né? Tem ali realmente uma marca do jogador do Rio Claro na canela do Nazário. Só lembrando que o Red Bull jogou contra o São Bento. Eu fui fazer graça no clássico Juvenal, né? E acabei não informando direito. Red Bull e São Bento 0-0 ontem no Majestoso. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior, aqui no estádio, o som do estádio 102,5. 35 passados deste primeiro tempo. O Claudinei Corsi, com 35 minutos de jogo, tá 0-0. O Nazário apanha e o Guarani empata. Na verdade o jogo não mudou muito, né? Desde o início, né? O Rio Claro acredita em algumas jogadas. E eu ainda continuo cobrando que o Guarani tem que aproximar mais seus jogadores e fazer um 2 para tentar entrar pelo meio da zaga ali, que eu repito e reforço o que eu disse. A zaga do Rio Claro não é confiável, assim como esse lateral de Tsunami por aqui também. Se forçar aqui com o Lennon e o Nazário caindo por aqui, agora precisa o árbitro marcar, né? Porque foram 2 faltas já no Nazário que ele acabou não dando, e aí a coisa fica difícil. Olha o Guarani. E vem Guarani, bola lá na ponta esquerda, bola pro Nazário, chega o Acácio. Ele tocou essa bola ali, foi recuo, hein? Mas, cara, eu não devo entender muito de futebol, não. Foi recuo ali pro goleiro da equipe do Rio Claro. Ele pegou na cara de pau, o juiz não deu nada, Melo. Ele também, eu achei que houve um toque ali no braço do Nazário. Pra mim o árbitro deu vantagem no lance. E vem a equipe do Rio Claro, bola lá pela ponta direita, bola pro Faísca, vai para a linha de fundo, chega o Marcílio. Olha, legal, Marcílio foi na marcação, na bola, roubou, sai jogando para a equipe do Guarani. Trabalha a bola pro Baraca, Baraca vai virar o jogo, pro Nazário. Olha o Nazário de novo ali para cima do Tsunami. Vamos ver o que vai dar. Tsunami, Nazário. E aí agora o braço do Tsunami ficou no rosto do Nazário. O Nazário tem que parar de reclamar com o Bandeira aqui, porque senão vai tomar cartão, hein? Bola pela direita, vem Tsunami, trabalha a bola. A torcida tá toda com o Nazário, mas os caras têm o poder do cartão. Bola pela direita, bola com o Cadu. Cadu faz a finta, abre o jogo, toca a bola um pouco mais atrás. Bola aqui pro Tsunami. Tsunami pro Cadu, veneno na marcação. Chega, Lucas Cal. Zagueirada, zagueirou agora, deu uma de zagueiro. Tirou, jogou bola pra lateral, bem lateral pra equipe. E o árbitro vai conversar com o Nazário lá, cara. Você chamou bem a atenção. Porque toda hora, se ele ficar reclamando ali com o assistente, ou seja, ele tá jogando, né, o assistente contra a torcida. Então o árbitro falou, essa é a última vez, hein? A próxima reclamação assintosa não vai ter conversa, vai ter cartão amarelo. Aliás, o Guarani só tem um jogador pendurado, que é o Marcílio. Então, mas é bom o Nazário ficar esperto. A bola acabou saindo agora para a linha de fundo. Último toque do Cadu, jogador da equipe do Rio Claro, saiu
bola para a linha de fundo, tiro de volta para o Bruno Brizzo, vai colocar a bola aqui na grande área, vai colocar a bola aqui na grande área para fazer a batida, ele bate, chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira, joga a bola para a lateral para o Guarani, Marcílio bate, toca a bola para Lombardi para o Lucas Kel, aqui pela direita para o Lennon fica sem marcação até passar a linha que divide o gramado, aí depois é marcação ferrenha para cima dele, tocou a bola para o Bruno Nazário, não quis ir para o confronto, jogou a bola um pouco mais atrás, bola para o Lombardi, a bola já está aqui na ponta esquerda para ele, bola para Marcílio tem ali o Eric pedindo bola, voltou um pouco mais atrás, bola para Rondinelli, vem buscar o jogo, o Guarani vem buscar o jogo, 38 passados do primeiro tempo, tá 0-0 aqui no Brinco, bola para Bruno Nazário, recebeu do Lucas Kel, tem o Leno, tem o Ricardinho, bom toque pro Ricardinho na grande área, fez o cruzamento, falha, a zaga não tinha ninguém do Bugre, a bola volta de novo, volta com o Leno, 2 vezes no peito, matou legal, o Leno chega, a zaga da equipe do Rio Claro para tirar. O Cadu ajudando a defesa, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, está impresso, o time do Bugre está 0-0, tocou a bola para o Lucas Cal, cruzamento, levantamento na boca do gol para o Bruno Mendes, sobe, Luciano tira, mete a testa na bola, tira, aí chegou o jogador da equipe do Rio Claro para completar, joga a bola na linha de fundo, é escanteio para o Guarani fazer a cobrança lá pela esquerda, é o 6º escanteio do Bugre no jogo, viu, Melo? Ah, pois não, vou anotar aqui na minha papeleta, né, foi o Faísca 17 que desviou essa bola, todos os jogadores do Rio Claro agora em processo de aquecimento, escanteio lado esquerdo, Rondinelli na batida. Mandar um abraço aqui pro Matheus Bueno, tá com a gente, tá ouvindo aqui o microfone da Rádio Futebol no Interior. Rondinelli pra bola, levantamento na boca do gol, mete a mão na bola ali o Deimson, dá um soco nessa bola pra tirar, a bola voltou com o Guarani, Marcílio, de primeira pro Eric fez a finta, o Lennon passou, pediu, trouxe a bola pra perna esquerda, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é mais um escanteio pro Guarani, agora aqui pela direita, mudou o lado, Melo. A bola desviou ali na zaga, né, no chute ali do Eric, e é escanteio, né, agora o Bruno Nazário vem aqui pelo lado direito, é pressão, né, Guarani quer fazer o seu gol ainda no primeiro tempo. E os jogadores do Rio Claro ali em trabalho de aquecimento, Nazário pra bola, levantamento na boca do gol, Deimson. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Galo Azul. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. 987-710838 é o nosso WhatsApp. Quer participar pelo WhatsApp? Deixa a sua mensagem. Na tela da TV Futebol Interior tem lá o número do WhatsApp. Se você não conseguiu marcar, vai que o narrador tá falando muito rápido aqui, né? Você pode printar lá a tela e mandar a sua mensagem, ou então participar pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Prune Alimentos, feito com carinho, acesse prunealimentos.com.br. A Cleison tá amarelado no jogo, ele põe bola aqui pela ponta esquerda, bola para Tsunami, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, era para o Sapo, passa por todo mundo, aí o Marcílio vai meter o bico nessa bola, tira dali, joga a bola para a linha de fundo, espirrou o taco do Marcílio, é escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança lá pela direita, vem para fazer a cobrança o Faísca, camisa de número 17, ele que vem para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Rio Claro, 4 escanteio do Rio Claro no jogo, vem Faísca para fazer a cobrança do escanteio, lá pela direita, chega próximo ali dele, o mineiro, camisa número 91, tá próximo da bola, mas é o Faísca que vem para fazer a cobrança do escanteio, perna esquerda na ponta direita, levantamento fechado na boca do gol, não passa por ela, corre atrás da bola aqui, o camisa número 77 é o Cadu, ganha, Lennon vem pra cima dele, Cadu faz o levantamento na boca do gol, procurava o Salesiano, tava por lá também o mineiro, melhor pra zaga da equipe do Guarani, ganha Baraca, ganhou pro Bug, trocou pro Eric, adiantou demais o Eric. E aí o Akash que tá penso lá pela direita, perna esquerda, mete o bico na bola, tira, joga a bola pra lateral, uma lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança do campo de defesa. Orsato mais feio. Churrascaria Recanto do Sul, buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesa é pelo telefone 3874-9010. Fala, lindão. Aí sim, hein? O Felipe Mendonça tá dizendo aqui no YouTube, vamos Bugrão, e tem também o Space Tênis. Rio Claro, dá-lhe azulão. E vem Guarani pela direita, Lennon, linha de fundo, fez o cruzamento na boca do gol, era pro Bruno Mendes, sobe a zaga para tirar, completa ali a zaga com o Luan Anderson, volta essa bola aqui pela direita, trabalha a bola com o Franco, sai jogando para a equipe do Rio Claro, completa aí, Corsato. O pessoal participando aqui pelo nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, pode mandar recado, vai você. E vem Guarani de novo, bola pela esquerda, era o Eric que tava na jogada, Cássio vem na marcação para cima dele, o Eric tira, foi pro chão. Juizão não marcou nada não, torcida fica na bronca, bola para a equipe do Rio Claro, agora ele marca para desespero, ali a falta para cima do Vitor Sapo, ele marcou para desespero do torcedor bugrino. O Cauã Salim
Tá dizendo assim, ó, chance é o que não falta pro Guarani fazer 1-0. Vem a equipe do Rio Claro. Bola com o Tsunami, ninguém marca. Ele vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou no Lucas Cal, saiu. Linha de fundo. Escanteio pro Rio Claro. É o quinto pro time de Rio Claro, pro Galo Azul fazer a cobrança agora aqui pela esquerda, Melo. E o Moisés Gandula veio aqui perguntar. Ele falou: Melo, tem dopagem pra arbitragem? Porque é inacreditável a falta que o assistente não deu ali pra cima do Nazário. Ele só pode estar dopado. O Moisés é esperto, hein? O Gandula aqui do Guarani. É escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Vem para a cobrança do escanteio. O Faísca vai para o levantamento na boca do gol. Bruno Brígido. Levanta, voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão do Bugre já coloca o Bugre para o campo de ataque. Tocou a bola para o Eric. Eric de primeira, era para o Nazário. Chega o Acácio. Mete o pé nessa bola, tira a bola, volta com o Franco. Vem ele, vem o Franco, já tá no campo de ataque, já passou o Tsunami, pediu o Sapo, pede também. Tsunami vai pra linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, era pro Sapo muito forte. O Sapo nem pulou, viu? A bola saiu, linha de fundo. Tirou de volta pro BB. O Bruno Brígido, goleirão do Guarani, fazer a cobrança. Churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. Você participa, manda mensagem pela TV Futebol no Interior, no Instagram, no Facebook. Também no YouTube, estamos aguardando a sua mensagem pelo WhatsApp 98771-0838. Guarani vem bola pro campo de ataque. Bruno Mendes entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, pegou na zaga. O Lennon fez o passe. A zaga do Rio Claro falhou, deixou passar. Aí o Saliciano vem na corrida. O Luciano. O Bruno Mendes bateu pro gol. Ela pegou na zaga, saiu linha de fundo. Escanteio pro Bugre aqui pela direita, Melo. Guarani vem, mais um ataque. Agora escanteio, quem bate não é o Nazário, lado direito, e sim o Rondinelli. Vem Rondinelli, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Bugre. Oitavo no jogo, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Passou pelo Lombardi e pelo Nazário. Vai ficar na ponta esquerda pro Marcílio. Falta. É falta, o Acácio correu atrás dele, cometeu falta, o árbitro parou para marcar a falta. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Ferro Linha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de ferro? Fale com a Ferrolínea. Fale com o Matheus Bueno. Mais um. Ferro é com a Ferrolínea. Vamos até 46, informou aí o Washington Melo. Já passamos de 45 e o Guarani tem falta para fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. É o Eric que tá na jogada, vem ele para fazer a cobrança da falta. Só um jogador na barreira do goleirão Davidson. Eric para a bola, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga, tira, completa de novo. Completa ali o camisa de número 44, o Tsunami tira, põe a bola pro campo de ataque, não tinha ninguém, só o Cadu aqui. O Baraca vem, ganha essa bola para a equipe do Guarani, toca a bola para Lennon. Lennon vai virar o jogo da meia direita para a ponta esquerda, procurava ali o Eric, sobe a zaga, tira Cássio. Mete a testa na bola, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança da pela esquerda. 45 e 50, 10 segundos para terminar no primeiro tempo. Tá 0-0 Marcílio. Tocou bola para o Eric. Eric para a linha de fundo. A Cássio vem na marcação para cima dele. Já ganhou o Eric. Vem na marcação completa ali o camisa número 77, o Cadu. E o árbitro tá marcando o escanteio. O último toque do jogador da equipe do Rio Claro. Escanteio pro Guarani, só que tem que correr o Rondinelli, porque senão vai acabar o jogo, hein? Foi o que aconteceu. E não deu outra, já passamos de 46, meu amigo. 46 e 15. Apita o árbitro Lucas Caneto Belotti. Torcedor do Guarani não gostou não, jogadores também não. Termina o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 10ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Guarani, Rio Claro. Rio Claro, Guarani vão empatando. O placar é de 0-0. Os jogadores do Guarani estão saindo. A reportagem da Rádio FI está lá com seu microfone. O Washington Melo, a bola é tua. Pois é, o primeiro jogador do Guarani a sair aqui é o Lennon. Jogo difícil, hein, Lennon? Nesse primeiro tempo, tem que voltar com outra postura para a segunda etapa ou a partida é complicada mesmo? Primeiro tempo complicado, eles estão marcando bem a gente tem que encaixar o último passe ali. Eu passo com eficiência pra gente concluir em gol. Eles estão marcando muito bem, a gente tem um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho mais de rapidez ali no raciocínio para concluir bem a jogada. Tá aí o Lennon. Bruno Mendes, poucas oportunidades, mas o Guarani até que foi bem, fez um bom primeiro tempo, muita marcação do Rio Claro. Sim, acredito que a gente fez um bom primeiro tempo. A gente está atacando bastante eles, mas agora conversar no vestiário para poder acertar aquele último passe ali para fazer o gol.
acertar o último passe. Foi o que disse aí o Bruno Mendes. Vamos ouvir aqui o Baraca, capitão do time. E mudar essa atitude aí pro segundo tempo e sair com a vitória. Legal. Caprichar no último passe, Baraca. Essa é a dinâmica pro segundo tempo? A gente tem que sempre tá caprichando. Senão a gente tava com o resultado na frente. A equipe tem que ter a leitura, conseguir trabalhar aí de um lado pro outro aí pra abrir espaço e fazer o gol e tentar sair com a vitória. Legal, tá aí o Baraca, né? Falando aqui no microfone da Rádio FI. Por aqui ainda, né? O Meia Rondinelli falando aí desse primeiro tempo. Cada jogo a gente tem que se inovar, se reinventar. Tô tentando vir buscar para tentar dar uma criação, achar o Leno. Tive a felicidade de construir aquilo que daqui a pouco a gente acha um passe para clarear o jogo. Tá aí. Daqui a pouco a gente acha um passe para clarear o jogo. Foi o que disse, né? O Rondinelli, né? O último jogador do Guarani, né? A deixar aqui o gramado. Intervalo de jogo. 0 para o Guarani, 0 para o Rio Claro. E de volta, né? O microfone campeão de audiência. No intervalo dinâmico diferente da Rádio FI. Ele! Obrigado, este o Washington Melo, trazendo a palavra dos jogadores do Bugre na saída. Intervalo de jogo, Guarani 0-0 para a equipe do Rio Claro. Daqui a pouco, todo o segundo tempo, Claudinei Corsi. Do Rio Claro, daqui a pouco, todo o segundo tempo, Claudinei Corsi. A sua síntese, o seu teaser, para daqui a pouco no seu comentário, junto com o Marcelo Corsato. Vocês já estão alimentados, né? Então, fale aí, dá um teaser aí, a sua manchete pro que foi Guarani e Rio Claro, 0-0 nesse primeiro tempo. É um jogo bastante igual, né? A gente poderia dizer, com uma leve... igual, né? A gente poderia dizer, com um leve favorecimento para o lado do Guarani, que poderia, como disse o Baraca, estivesse um pouquinho mais de tranquilidade e quem sabe até um pouquinho mais de toque ali pelo meio da zaga do Rio Claro, sair com um placar favorável para o Guarani. Nós tivemos... Um abraço. Você que está participando com a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência. Você que está com a gente também no som da Rádio FI aqui no meu estádio em 102,5. 3 minutos e meio, o intervalo nota 10 volta e a gente vai tentar transmitir daqui a pouco aqui pelo Instagram. No Instagram, na verdade não, tentar não, vou transmitir aqui o torcedor do Guarani, o sócio campeão, batendo pênalti do meio da rua. A gente volta em 3 minutos e meio. Futebol interior, o portal de futebol. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior.
Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Na hora do almoço, venha para o Dadá você também. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Futebol de um jeito diferente. radiofi.com.br. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Ah, pois não! São 5h55. Está no ar o intervalo Nota 10 da equipe Nota 10 de Esportes neste domingo. Hoje, dia 3... ou 4, hein, produção? 4, né, produção? Obrigado. 4 de março de 2018. Para Ferrolínea, Dedé Autopeças, Bebidas Poti, Churrascaria Recanto do Sul, Prone Alimentos, Placar ao Vivo Futebol Interior, Restaurante Pizzaria Monte Cristo, City Bar e Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Está no ar mais um intervalo Nota 10, o intervalo da equipe Nota 10 de Esportes. Aqui, Brincão de Ouro da Princesa, jogo que finda, como diria o narrador Carlos Corsato, esta 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com esse resultado, o Guarani vai pulando da 4ª para a 2ª colocação, vai ficando com o mesmo número de pontos da equipe de Penápolis, né? Mas vai assumindo aí a 2ª colocação. O Guarani começou a rodada na 4ª colocação. Deixa eu dar uma acessada aqui no placar ao vivo do portal Futebol Interior. E região e também Prone Alimentos. Acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. O comentário do jogo desta Série A2 pelo Campeonato Paulista dele. Pois é, Marcelo e amigos da Rádio FI, a gente teve um primeiro tempo em que o Guarani na verdade, a gente não pode dizer que foi tão superior à equipe do Rio Claro. Na verdade, teve as 3 melhores oportunidades nesse primeiro tempo. O Rio Claro chegou em algumas oportunidades, em alguns escanteios, alguns chutes de longe, mas o Guarani, através dos seus atacantes, do Nazário, do Eric e do Bruno Mendes,
teve as principais e reais chances de tentar sair daqui, desse primeiro tempo pelo menos, vencendo o jogo. 14 minutos o Nazário teve uma grande chance, a 22 o Eric fez com que o goleiro do Rio Claro tivesse uma grande defesa, e a 44 no finalzinho desse primeiro tempo, o Bruno Mendes acabou no lance do Lennon, tendo uma oportunidade também que a zaga da equipe do Rio Claro tirou. Então, por tudo isso, o Guarani, se tivesse que ter um merecedor no placar, tivesse que sair alguém vencedor nesse primeiro tempo, seria a equipe do Guarani. Agora, o que precisa, justamente o que saíram falando os jogadores aí, o Rondinelli, o próprio Baraca, é acertar esse último passo. O Guarani começou bem o jogo, variando as suas jogadas, ora pela direita, ora pela esquerda, na verdade um pouco mais com o Leno e o Nazário caindo pela direita, mas também pela esquerda o Guarani acabou chegando. No meu modo de entender, faltou um pouquinho mais o Guarani tentar uma entrada pelo meio da zaga da equipe do Rio Claro, trabalhar a bola ali num 2, porque a zaga do Rio Claro não é uma zaga que inspira confiança. Mesmo na lateral aqui contra o Tsunami, o Guarani pode forçar um pouquinho mais. Agora tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Eu entendi nesse primeiro tempo que se o Guarani tocasse mais a bola, poderia ter uma facilidade maior de envolver a retaguarda da equipe do Rio Claro e não esticar tantas bolas, porque aí facilita um pouco mais para a defensiva do Rio Claro. Então, quem sabe, nesse segundo tempo agora, os jogadores conversando, trabalhem um pouquinho melhor o seu meio campo e a bola chegue mais e os jogadores se aproximem para num 2 tentar entrar pela zaga do Rio Claro. O jogo tá a caráter pro Guarani vencer, é só fazer um gol, que aí o Rio Claro vai ter que sair, porque ele vem em busca de um resultado de empate, e as coisas podem se facilitar pro Guarani, mas lógico, para fazer o segundo e o terceiro, tem que fazer o primeiro gol, e é isso que o Guarani precisa para ter um pouco mais de tranquilidade, porque o time do Rio Claro tem uma defensiva nervosa, que se forçar um pouquinho, o Guarani tem condições sim de sair vencedor nessa partida, e já está no segundo lugar, mas aumentar aí mais 2 pontinhos e ter um pouco mais de tranquilidade para a próxima rodada do campeonato. Marcelo. Esse Claudinei Corsi falando que foi esse primeiro tempo, por enquanto, resultado de 0 para o Rio Claro, 0 para o Guarani. Esse resultado vai colocando o Guarani na segunda colocação da Série A2 do Campeonato Paulista. Esse jogo fecha essa 10ª rodada. Na volta, vou dar uma girada no placar ao vivo e também girando as redes sociais do portal Futebol Interior. Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Conjuntos a partir de R$ 699,99. Deixe o uniforme do seu time com a Boleiros e Companhia. Os vendedores estão sempre prontos para desenhar seus uniformes, transformando seu sonho em realidade. Boleiros e Companhia, ao lado do Poupa Tempo, na Ferreira Penteado 605, centro de Campinas. Telefones 1932316509 ou 3233 1380. Boleiros, aqui a qualidade é a alma do negócio. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Intervalo do jogo. De volta, Marcelo Cossato. Oi. Vamos ouvir aqui Humberto Louser. O que você pediu pro segundo tempo, Humberto? Pedimos pra gente ter uma pressão maior na última linha defensiva deles, adiantar um pouco nossas linhas, tomando cuidado com a bola alongada e ter uma combinação melhor pelos lados do campo para que a gente possa entrar na defesa adversária e conseguir nosso gol que dará a vitória. Legal, tá aí Humberto Louser, né? Dizendo que pediu aos seus jogadores para essa segunda etapa. 0-0, viu, Marcelo? Beleza, Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior, sempre sagaz, pegando a palavra aí do treinador da equipe do Guarani. Bom, Campeonato Paulista Série A1, o Santos vai perdendo para o Corinthians 1-0. René Júnior, 19 minutos do primeiro tempo, foi para a rede. Campeonato Alagoano, fase de classificação, 8ª rodada, CSE 0, Coruripe 1, Asa 2, Céu 1, Murici 1, Dimensão Saúde. Ê, meu Dimensão Saúde, hein? Não vai, tá perdendo de 1-0 pro Murici. E o CRB vai batendo no clássico das letrinhas, o CSA, pelo placar de 1-0.
Bom, lembrando que daqui a pouquinho, 7h30 da noite, a bola rola em Lins para Linense e São Paulo. Estaremos retransmitindo a Rádio Alvorada de Lins, certo? A partir das 7h30 da noite. Então, o nosso Balançando a Rede na transição de uma jornada para outra vai ser minúsculo, igual ao meu salário na Rádio Futebol Interior. E na sequência, a jornada esportiva da Rádio Alvorada de Lins, certo? Lembrando que amanhã tem mais jornada esportiva com a equipe nota 10, hein? Amanhã tem Ponte Preta e Bragantino, a partir das 8 horas da noite, ao vivo do estádio Moisés Lucarelli. Às 7h45 a jornada começa. Eu acredito. No comando do Carlos Corsato, Ponte Preta e Bragantino. Guina Paiva estará comigo, também o Elson Mariano, e o nosso microfone de ouro também estará por lá, fazendo a parte de, posicionamento dos microfones, né? Carregando mala, fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E comandando as redes sociais também do portal Futebol Interior. Deixa eu pegar aqui, antes até de começar o jogo, será que dá tempo? Dá, né? A gente pede... Eu acho que não vai dar não, hein? Não, ô Melo, pede pro juiz esperar pelo menos 2 minutinhos que eu preciso mandar uns abraços aqui. Não, mas já vai começar, pode mandar o comando de volta ao Carlos Cossato. Então tá, os recados das redes sociais a gente manda no segundo tempo. Com os senhores, vem aí! Futebol é com a equipe nota 10. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida no microfone da Rádio Futebol no Interior. Vai começar no segundo tempo. Apita o árbitro. Lucas Caneto Belotti toca na bola. O Guarani, a bola tá rolando no brinco. Carlos Cossato. E se a bola rola, torcedor, eu corro, hein? Mas eu corro mesmo. Corro atrás dela pra trazer todas as emoções do microfone da Rádio Futebol no Interior. Eu descobri depois de 43 anos que na verdade eu não era bom pro futebol com a bola. Menorzinho, razoável pra correr, mas sem a bola. Bola pra equipe do Guarani, trabalha a bola no campo de defesa, a bola com o Rondinelli. Volta essa bola, vamos lá, Melo, quer encarar? Deixa você sair na minha frente, 1 km na minha frente, e 7 km eu passo você. Posso garantir. Ô Melo, vamos pro que interessa aí. As equipes mexeram ou não? Não, narra o jogo que é melhor. Falou, você vai fazer o pagamento no quinto dia útil também, né? Tá certo. Vem a equipe do Rio Claro, trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Mineiro foi pro chão, chega a zaga pra tirar, ele volta um pouco mais atrás, a bola volta de novo com o time do Rio Claro. Nossa, foi pro chão ali, hein? Camisa número 91, Mineiro, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, manda seguir, segue o jogo. Bola pra equipe do Guarani na ponta direita. Bola pro Lennon fazer a cobrança. Vai lá, Lindão. Deixa eu mandar um abraço. Obrigado. Eu fico muito feliz quando me chamam assim. Eu acho você um dos homens mais lindos do mundo, velho. José Aurélio, vamos, meu bugre. Também aqui na TV Futebol Interior, no Futebol Interior TV, tem o Zine Games, ouvindo e torcendo pelo Bugrão de Brasília. Um abraço pra minha mãe, a Janaína Leonardi. Ele tá em Brasília e torcendo pro Guarani. Um abraço pra você, pro Zine Games. Um abraço pro Zine, tá com a gente. Já manda um abraço e faz o merchan, né? Já une o útil com o agradável. Tem sobrenome de gente importante no brinco. Bola com o Mineiro. Mineiro trabalha essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Acleison. Acleison é o capitão do time, mas hoje a vida do Acleison não tá fácil não, hein? Bola com o Franco já trabalha essa bola na ponta esquerda, tenta fazer o passe, procurava ali o jogador da equipe do Rio Claro. A bola acabou saindo, era o Cadu que tava por ali. A bola acabou saindo para a linha de fundo, tiro de volta para o Bruno Brígido fazer a cobrança para a equipe do Guarani. Comecinho de jogo neste segundo tempo, tá 0-0, 987710838. Esse é o WhatsApp para você participar com a gente. Boleiros de Companhia, a maior loja de uniformes de Campinas e região, tá certo, né, produção? Ferreira Penteado 605, ao lado do Poupa Tempo. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Lennon pela direita pro Bruno Nazário. Bruno Nazário engatou uma quinta, fez o passe pela direita pro Lennon. Tirou pra dançar, passou o pé em cima da bola, vem na marcação ali pra cima dele, jogador do Rio Claro, cruzamento na boca do gol, era pro Bruno Mendes, nada. Ficou no chão, ficou pedindo pênalti, nada. Segue o jogo, bola com o Ricardinho. Ganha essa bola para a equipe do Guarani. Só tem o Fernando Lombardi. Lombardi manda tocar a bola pro Bruno Brígido. Não quis saber de conversa. A bola volta com o goleiro do Guarani no campo de defesa. Saiu lá da direita, no campo de ataque, veio parar com o goleirão do Guarani, o Bruno Brígido, que sabe jogar com os pés. Põe bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga, tira a bola, voltou. Voltou com o Guarani, bola com o Bruno Mendes. Tocou pro Nazário, o Nenão tá sozinho. Nazário na cavadinha pro Eric. Eu não sei se o Lennon não chamou
ou se realmente o Nazário quis fazer isso. Mas o Lennon aparecia livre, leve, solto lá pela direita, e o Nazário tentou fazer o passe pro Eric muito forte, ela saiu linha de fundo, Melo. Era o mais simples, né? A jogada correta seria o toque, né? O passe pro Lennon, que fazia a ultrapassagem. Ele preferiu, né, a jogada pelo alto, né? Um lançamento curto, mas a bola pegou velocidade, não deu pro Eric chegar, e o Guarani perdeu aí uma oportunidade. A bola direto pela linha de fundo. Segundo tempo, 0-0. Volta a confirmar, né, que o Guarani ainda não empatou neste campeonato. Vai empatando aí pela primeira vez, 0-0. E no intervalo do jogo, até disse que eu transmiti pelo Instagram, mas aí quando virei a câmera, a net caiu, né? Tem esse problema aí, quando se tem, quando se precisa de uma internet, né? Nesse país. Mas pela primeira vez eu vi o torcedor campeão aqui do Guarani, um dos torcedores colocando a bola na rede. Teve o primeiro que foi chutar a bola, ele chutou, a bola não saiu nem do círculo do gramado, ele nem escorregou. Bola para a equipe do Rio Claro, trabalha a bola ali com o Faísca, Faísca vira o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Cadu, Cadu tirou o Lennon para dançar, trouxe a bola para a perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol para fora. Ele procurava o canto alto, esquerdo do Bruno Brígido, essa bola saiu, linha de fundo. Tirou de volta pro PP, goleiro do Guarani, fazer a cobrança. Ferro, linha comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. Guarani trabalha a bola aqui pro campo de ataque, bola com o Bruno Mendes. Tá fora da grande área, não gosto de ver o Bruno Mendes vindo buscar o jogo aqui na intermediária, não. Gosto de ver o Bruno Mendes ali, enfiado entre os zagueiros. Bola pela direita, trabalha a bola, a equipe do Guarani. Bola com o Lennon faz o passe pro Nazário. Nazário vem na marcação, chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira, trabalha a bola, o Luciano. Passe perigoso entre os zagueiros, a bola voltou um pouco mais atrás. Bola aqui pro Acácio, tá penso aqui pela direita. Esse Acácio é canhoto, tá jogando na ponta direita, na lateral direita. Fez o passe pelo meio, bola pro Saluciano. Volta a bola pro Franco, Franco na esquerda. Torcedor do Guarani sobe o som aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, comecinho de jogo nesse segundo tempo. Bola pra equipe do Rio Claro, bola pro Cadu, falta. Falta lateral, o árbitro tá marcando lá a bola pra equipe do Rio Claro no campo de ataque lado esquerdo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Diz que DD Autopeças 3844-9283. Lateral cobrado, bola para a equipe do Rio Claro. Vitor Sapo foi para ela. Saiu ali o zagueiro do Guarani, o Lucas Cal. Cometeu falta, o árbitro parou para marcar a falta. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. E é falta que leva perigo para o gol do Guarani. Bico esquerdo, próximo ao bico esquerdo da grande área. E o Lucas Cal parece que sente ali, hein, Melo? Ele fica caído ali, o zagueiro Bugrino já vai se levantando. E neste momento todos os jogadores do Guarani em processo de aquecimento aqui atrás do gol do Dameson, né? Já de repente o técnico Beto Louser pode fazer aí a primeira alteração no time. Agora é falta que favorece ao Rio Claro, como você mesmo disse, é próximo ali ao bico da grande área. Lado esquerdo, falta perigosíssima, hein? Sai daí, nhaca! Vem Franco, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe do Galo Azul. Franco pra bola, levantamento na boca do gol, sobe o zaga do Guarani. Bruno Mendes estava lá pra ajudar, a bola ficou com a Cleison. Perna direita, levantou, devolveu a bola pra grande área, sobe pra tirar dali. Sobe a zaga do Bugre com o Lennon, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Tá lá o Cadu, camisa número 77. Ele que tá para fazer a cobrança do escanteio, bateu curtinho. Bola pro Franco na grande área, levantamento na boca do gol. Procurava o Anderson, sobe a zaga, tira. Vem o Saluciano, tira a zaga do Guarani de novo. Bruno Mendes, o Eric completa. O ataque do Guarani ajudando a defesa, tira. A bola volta com a Cleison, toca a bola pro Acácio. Acácio na direita, fez o passe. Não tem impedimento, não. É pra correr pro Tsunami. Deixou passar o Bruno Brígido, ela saiu. Linha de fundo. Tiro de volta para o Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 7 minutos passados deste segundo tempo. Faltam 38 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol. 10ª rodada, jogo que fecha, 10ª rodada, Campeonato Paulista, Série A2 no Brinco. 0 pro Guarani, 0 pro Rio Claro, que desce bola aqui pela ponta esquerda. Fez a finta, o Franco já passou, trouxe a bola pra perna direita, virou, tocou pro Sapo, tá na grande área, vai fazer, tá impedido. Tá impedido, tava à frente, levantou aqui o bandeiro, o auxiliar número 2, Ricardo Pavanelli Lanuto. Marcou o Lucas Caneto Belotti. Impedimento no ataque da equipe do Rio Claro, Melo. Antes dele receber a bola, o bandeirinha já levantava o seu instrumento, né? Mesmo assim, o Sapo chutou pro gol, a bola
acabou entrando, mas a partida já estava paralisada. Favorece ao Guarani, campo de defesa. Lembrando que na sequência do campeonato, o Guarani volta a campo já na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Clássico regional em Limeira, Guarani Internacional. Estaremos lá com toda a equipe esportiva nota 10, Rádio FI, Rádio Futebol Interior e TV Futebol Interior. Guarani vem, bola para o campo de ataque, bola com o Eric. Eric pro Baraca, tá impedido. Tá impedido, correu atrás do zagueiro, o árbitro marcou impedimento. Confirmando para você no brinco, Guarani 0 também para a equipe do Rio Claro, placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. O Corinthians vai jogando no Pacaembu com o Santos, segundo tempo começando, vai vencendo por 1-0, o René Júnior foi para a rede no primeiro tempo. E no Campeonato Brasiliense, 10ª rodada, o Bolamense, a minha sorte hoje não tá boa, meu time tá perdendo também lá no Distrito Federal. 1 pro Formosa, 0 pro Bolamense, viu, Carlos? Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E vem o Faísca, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, Bruno Brígido. Sai do gol pra fazer a defesa e já coloca o Guarani pro campo de ataque. A reposição do Bruno Brígido é muito boa, hein? Tocou a bola pra Marcílio, Marcílio tem o Eric pedindo, o Bruno Mendes tá na grande área, toca de cabeça, Deimison. Sai do gol, faz a defesa, segura o goleirão da equipe do Rio Claro. Guarani veio no campo de ataque, contra-golpe que começou com o passe do Bruno Brígido, Washington Melo. O toque ali do Bruno Mendes de cabeça, né? Mas foi fraco. Goleiro Deimison fez a defesa. E a torcida está fazendo a sua parte, né? A galera ali no tobogã tá um tanto que tímida, né? Mas aqui no gol de entrada, torcedor apoiando o time. Vamos lá, a torcida tem que acordar também. Tem que apoiar o time. Vamos cantar o hino, todo mundo. E vem Rio Claro, trabalha a bola com o Mineiro. Recebeu o passe aqui do Faísca. Perde a bola quando tentou fazer no 2. Voltou pro time do Guarani. Bola pro Eric. Fez o passe pro Bruno Nazário. Não tem impedimento, não sobe a zaga com o Luanderson. Mete a testa na bola, sai jogando para a equipe do Rio Claro, bola na ponta esquerda, trabalha a bola ali com o Franco, o camisa número 15, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Acleison, Acleison faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pro Franco, lá na ponta esquerda ele já vira, toca a bola pro Tsunami, Tsunami vira esse jogo, aqui na esquerda, recebe de volta, faz o passe pelo meio, toca errado, recuperação pro Guarani, vamos Eric, toca a bola no meio pro Bruno Nazário tentou tocar pro Mendes, chega o Acácio. Mete o pé nessa bola, tira dali, a bola volta de novo com o time do Guarani, trabalha a bola com o Ricardinho para Lucas Cal tem um Rondinelli, volta para pegar a bola, toca a bola para Ricardinho pro Leno, vem na marcação ali para cima dele, chega o Tsunami. Mete o pé na bola, Luanderson, zagueiro, camisa número 36, joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do Guarani, tem pressa ali, não bateu, mas bateu muito rápido ali pro Rondinelli que não estava esperto, perdeu a recuperação de bola para a equipe do Rio Claro, bola com o Sapo na ponta esquerda, trabalha a bola pelo meio, procurava ali o Cadu, chega a zaga do Guarani, rouba a bola, Baraca ganha pro Guarani, já trabalha a bola para Marcílio, estufa o peito, tem o Eric pedindo na ponta esquerda, tocou muito forte pro Eric, fez a passagem, fez a jogada certinho, Marcílio. Mas na hora de tocar, mandou uma bomba pro Eric. Não pegava nem que o motor dele fosse 2.5 aspirado, hein, Washington Melo? Não se entenderam, né? A melhor jogada ali do Marcílio seria o chute cruzado pro gol. Mas parece que o jogador, quando chega com a bola assim, perto do gol, tem medo, né? Quer se livrar da bola de qualquer jeito. Fugir da responsabilidade, né? O Marcílio tocou, mas a bola com muita velocidade não deu pro Eric chegar. Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Traz a opinião do jogo, Claudinei Corte, eu quero ouvi-lo. 12. Segundo tempo, tá 0-0, Ney. Olha, Corsato, segundo tempo que começou meio morno, né? Meio enfadonho, os dois times pareciam que não queriam nada, mas foi esquentando à medida que a bola foi rolando. E com 8, 9 minutos já entramos mais ou menos no mesmo ritmo do primeiro tempo. Agora o Guarani está dando oportunidades para o Rio Claro chegar. Da mesma maneira que eu disse que se o Guarani abrir o placar, o Rio Claro tem que abrir e facilitar para o Guarani. Se o Guarani tomar um gol, aí a coisa complica. Olha o Rio Claro. Olha o Rio Claro, bola com o Cadu, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Bruno Brígido, defesaço, o Cadu bateu forte, segue aí, Ney. Pois é, que eu disse, se tomar um gol, aí a coisa complica porque o Rio Claro vai se fechar mais ainda. Então o Guarani tem que sair na frente nesse jogo para ter um pouco mais de tranquilidade. Mas não é isso que o Buco está buscando. Aquilo que o treinador pediu de encurtar os espaços e tocar mais a bola, não está acontecendo. Continua o Guarani
tentando com as bolas longas e não tá dando certo. Cadu recebeu o passe, tocou pro Faísca, pro Cadu, pro Sapo, tá na grande área, vai fazer, Bruno Brígido defendeu, defesaça do goleiro do Bugre, a bola voltou lá com o Cadu, o Sapo tá na grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol, Lombardi mete a testa na bola, tira dali, completa o Baraca, a bola volta com a Cleison, tocou pelo meio, tá pedindo toque de mão do jogador da equipe do Rio Claro, o árbitro não deu, mandou seguir, a bola voltou com a Cleison, na ponta esquerda pro Tsunami, o passe muito forte, conseguiu pegar, vem ali o Cadu, camisa número 77, o Sapo tá na grande área, voltou pro Tsunami, vai pro cruzamento, pega nas pernas ali do Lennon. Sai pra lateral, vai lateral pra equipe do Rio Claro. Na verdade era o Nazário que tava por ali. Fez uma defesaça agora o Bruno Brígido. Quase o primeiro gol do jogo e seria do Galo Azul, seria do Rio Claro. Cobrança de arremesso manual, bola ali pela direita, trabalha a bola a equipe do Rio Claro. Bola com o Tsunami, volta essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Mineiro. Mineiro vira o jogo, da esquerda pra direita, bola pro Acácio. Tá penso o Acácio, aqui pela direita. Vem pra cima ali do Eric, foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu nada, mandou seguir. Segue o jogo, tá 0-0, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pietro Júnior, que apresenta o programa Pietro Júnior no canal 8 da NET, lá em Americana. Toda sexta-feira tem a participação nossa, desse que vos fala aqui no Destaque Esportivo, trazendo os destaques do site Futebol Interior. Um abraço, Pietro Júnior, pra galera lá do canal 8 da NET, pra Americana, todo mundo ouvindo a gente também. Bola pra equipe do Guarani, trabalha a bola com o Marcílio. Marcílio lá pela direita, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O Marcelo daqui a pouco vai atualizar aí as redes sociais, Facebook, YouTube e também no Instagram. Você participa, deixa a mensagem, a bola pro Guarani. Não tem impedimento não, Nazário tá na frente, entrou na grande área. Mas espera aí. Esse assistente é brincadeira, ele tem esperou. Tem impedimento ou não tem? Vamos combinar, né? Ele esperou o Bruno Nazário tocar na bola para levantar a bandeirinha. Foi isso que aconteceu. Eu confesso para você que a minha visão não é legal para saber se ele estava impedido ou não. Precisava aqui do recurso da TV, mas foi justamente isso. O Melo foi preciso. Ele esperou o Nazário pegar na bola. E tava na cara que o Nazário ia tocar na bola, né? E aí quando o Nazário tocou na bola, ele levantou um instrumento, o Eduardo Vec Marciano, e anulou o ataque da equipe do Bugre. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já passamos de 15, estamos com 16 minutos passados deste segundo tempo, faltam 29 para terminar o jogo no Giro do Giro. É o Giro que gira o placar do futebol. Brinco de Ouro da Princesa, Série A2, Campeonato Paulista, 10ª rodada. Guarani e Rio Claro vão empatando 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Pacaembu, segundo tempo, o Santos perde pro Corinthians. Corinthians vence por 1-0, gol de René Júnior. Daqui a pouquinho tem Linense e São Paulo, 7h30 da noite. A Rádio Futebol Interior retransmite a Rádio Alvorada de Lins. Amanhã, 2 partidas, uma com transmissão da Rádio FI, 8 da noite, Ponte Preta e Bragantino no Moisés do Carelli. Às 8h30 da noite, Palmeiras e São Caetano. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Este é o futebol da equipe esportiva Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Carlos Costa. Este sou eu. Guarani vem na ponta esquerda, Nazário fez o passe para o Marcílio, briga com Acácio. Fez falta e a bola saiu para a linha de fundo. Tiro de volta para o goleirão Dameson fazer a cobrança ao Claudinei Corsi. Vou te chamar de novo, rapaz, para a churrascaria Recanto do Sul. Buffet com mais de 30 tipos de saladas e rodízio com mais de 20 tipos de carnes, reserva de mesas pelo telefone 3874-9010. O Rio Claro nesse segundo tempo chegando. O Bruno Brígido já teve que trabalhar pelo menos 2 vezes nesse segundo tempo, né? Então, mas chegou justamente porque o Guarani, ele afrouxa muito a marcação, principalmente dos homens de saída ali do Rio Claro. Tem que subir um pouquinho mais a sua marcação na saída de bola do Rio Claro e confiar mais, quem sabe até, numa jogada individual. É que o Washington Melo disse há pouco, os jogadores do Guarani querem se livrar da bola, parece que não querem chamar a responsabilidade, e tem que acontecer exatamente o contrário, porque os jogadores do Guarani, o Nazário, o Bruno Mendes, têm condições de partir numa jogada individual, e isso não está acontecendo. Então eles afrouxam a marcação e o Rio Claro chega e às vezes com perigo. O Rio Claro vem, bola aqui pro campo de ataque, o toque do Franco, procurava ali o Sapo, mas ele estava impedido, nem foi pra bola
Bruno Brígido sai do gol para fazer a defesa. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil no centro de convivência em Campinas. Futebol da Rádio TV, futebol no interior. Vem Guarani, bola pro campo de ataque. Marcílio fez o passe aqui, recebeu, tocou a bola pro Eric. Chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira, põe bola aqui pro campo de ataque. A bola volta pro Rio Claro. É o Sapo, vai disputar com o Lombardi. Foi falta. O Lombardi puxou aqui, tava perdendo no caminho ali pro jogador da equipe do Rio Claro. E puxou aqui, à minha frente, viu, Washington Melo? Lombardi puxou e fez falta. Ele levou cartão amarelo, hein? O Fernando Lombardi, zagueirão bugrino, é o segundo cartão do time do Guarani no jogo, né? O primeiro foi pro Eric, ainda na primeira etapa, e agora o Fernando Lombardi também sendo premiado. E olha que falta perigosa, hein? Ali se a bola desvia ali em alguém, goleiro Bruno Brígido ali pedindo 2 jogadores ali na barreira, né, para proteger ali o seu canto esquerdo. Vamos lá. Falta perigosa a favor do Galo Azul. É falta para a equipe do Galo Azul, para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. O Faísca da próxima da bola. Tá por lá também o Franco. É falta que leva perigo pro gol do Bruno Brígido. Segura aí, Bruno Brígido. 19 passado o segundo tempo, 26 para terminar o jogo. É o Faísca que vai para a bola, levantou, tocou na grande área. Fernando Lombardi tira dali, a bola voltou com a Cleison de primeira para fora. Linha de fundo, ela saiu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Arthur Eugênio, sempre ligado aqui na nossa transmissão, né? E eu comentei aqui há pouco que pela primeira vez vi um torcedor, né? Um sócio campeão do Guarani fazendo um gol aqui do meio campo. Olha que é difícil, hein? E ele me informa aqui que foi o Renato Ângelo que fez o gol. Filho do conselheiro do Guarani. Não, foi o filho do conselheiro do Guarani, Renato Ângelo. O Renatinho Ângelo, foi ele quem fez o gol. Tá dada aí a informação no microfone da Rádio Futebol Interior. Quase 20 passados desse segundo tempo. Tá 0-0. O Guarani não consegue passar o gol do goleirão Deimson da equipe do Rio Claro. Boleiros e Companhia, melhor loja de uniformes de Campinas e região. Ferreira Penteado 605, ao lado do Poupa Tempo. E tem jogador da equipe do Rio Claro caído. O jogo tá parado para atendimento do jogador do Rio Claro. A Cleison, capitão do time, tá caído ali. Vai ser atendido pelo departamento médico do time do Rio Claro. Ferro, linha, comércio de ferro e aço para construção civil. 3363-1366. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. 20 minutos agora, 20 passados deste segundo tempo, 25 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, já o placar do futebol, porque o Guarani rouba essa bola. Baraca, tocou pro Eric, bateu pro gol, para fora. Pra fora do gol, ela saiu. Mais uma roubada de bola do bom Baraca. Roubou, tocou pro Eric, ele bateu. O Deimson foi pra ela saiu, linha de fundo, o Guarani chegando agora, hein, Melo? Na pressão, né? O Guarani roubou a bola ali no meio campo. O Eric tinha como opção o Marcílio, né, que fazia a ultrapassagem, ele esperou, né, a marcação e resolveu arriscar. Bateu de longe, a bola quicou no gramado, subiu, o goleiro Deimson acompanhou e ela passou à esquerda, né, levando aí um certo perigo. Segue 0-0 aqui no Brinco. Eu confirmo pra você, passados 21, agora 21 passados desse segundo tempo, 24 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, é a 10ª rodada, jogo que fecha, viu, Corsato? Essa 10ª rodada, Guarani e Rio Claro vão empatando 0-0. Qual é a vibe aí, Corsato? No Pacaembu, o Corinthians vai vencendo o Santos, gol no primeiro tempo do René Júnior pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho tem Linense e São Paulo, com a Rádio Futebol Interior retransmitindo a Rádio Alvorada de Lins. O nosso WhatsApp, anote aí, 987-7108-3819, é o código de área para você interagir e participar com a gente. Lembrando que estamos no Facebook, no Instagram, Futebol Interior, e também a TV, Futebol Interior TV, lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento: Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Futebol da Rádio Futebol Interior TV, Futebol Interior. Vai mexer. Aqui o Glauco Parão, tá ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, também na TV Futebol Interior. O Nivaldo Gui tá dizendo, dá uma energética pro Nazário. Ele tá morto hoje.
Ô Claudinei Corsi, o Nazário tá morto? O ouvinte aqui, o Nivaldo Gui, tá pedindo para dar uma energético pro Nazário. Não é que ele esteja morto, né, o Carlos Corsato. Ele tá talvez jogando de uma maneira errada. Quando ele estava caindo mais aqui pela direita, ele estava produzindo um pouquinho mais. Agora ele vai mais pelo meio. Então acaba que o jogador parece que está sonolento. Então aí dá a impressão de que precisa do energético. Mas às vezes é a maneira de ele se portar dentro de campo. E o Guarani não tem esse toque de bola que a gente está cobrando aqui do 1-2 do jogador jogando mais próximo. Porque daí o jogador corre demais, cansa e não produz. O Washington Melo traz a informação. O Guarani mexe pela primeira vez no jogo para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil, Melo. A primeira alteração no bug, né? Saindo o Rondinelli 16 para a entrada do Denner com a 15, né? O Denner é uma espécie de 12º jogador do Guarani. Sempre o Beto Louso coloca o Denner em campo. Ele já tem 3 gols, mesmo sem ser titular. E ele mesmo disse aí durante a semana, participou de uma entrevista coletiva, que ele está buscando o seu espaço, não quer ser rotulado como um talismã, como um 12º jogador. Ele disse que está buscando aí uma vaga de titular no time do Guarani. Portanto, Denner 15, já em campo. Eu acho que errou o técnico do Guarani. Eu não tiraria o Rondinelli, não. Claudinei Corsi, eu quero ouvi-lo. Também não tiraria, não. O Rondinelli, até pelo que ele mostrou no primeiro tempo, ele saiu dizendo que fez as assistências e realmente fez. Faltou um pouco nesse segundo tempo, mas não acredito que fosse um jogador para sair. Agora, como disse o Melo, né? O treinador aposta, quem sabe, aí no seu Coringa para tentar mudar o jogo. Então aí é uma questão de estratégia do treinador. Mas pelo que vinha apresentando o Rondinelli, eu não tiraria, não. E começou o Caicá, hein? Jogador do Rio Claro ali no meio campo. Agora o Baraca pede pro jogador sair. E o outro aqui caiu, né? O 44. E o Faísca tá saindo ali, ó. Olha lá, o Tsunami também caiu. O Faísca vai ser substituído, Melo. Exatamente. O Faísca vai sair. Cadê a placa aí? Subiu? Não, ainda não. Vai tomou subir amarelo, já. 17. E tomou amarelo, camisa número 17. Ele tava fazendo cera, né? Não deu. Deu na cara. E agora o Tsunami tá caído aqui também. E o árbitro ajuda ali o Tsunami a se levantar. Tá de brincadeira, hein? Merece cartão também. Já foram quase 3 minutos nessa brincadeira aí. Vai sair o Cadu. É o Cadu que tá indo embora? Saiu o Cadu, 77. Entrou o Rafinha. Rafinha? Eu já confirmo aqui. É o Rafael. É o 90, né? Rafael Tavares. Isso, é ele. 90, Rafael Tavares. E tá saindo mais um também. O Tsunami também tá indo embora, viu? O Tsunami tá indo embora. Daqui a pouco o Melo fala, porque o Guarani desce. Bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Marcílio. Marcílio fez a finta, passou por 1, passou por 2. Foi pro chão. Foi falta, juiz. Essa foi falta, na cara dele ele não deu. O Guarani tá sendo prejudicado aí pelo árbitro da partida. Rapaz, pra mim quem saiu não foi o Cadu, viu, Melo? Pra mim o Cadu tá no jogo, rapaz. Bola ali pela direita, trabalha a bola. A equipe do Guarani, bola com o Leno, vai pra linha de fundo, fez o cruzamento, bola pro Nazário, toque de cabeça pra fora! Pra fora do gol, ela saiu! Era o Denner que tava por ali, chegando. Quase o Guarani faz o primeiro, Melo. Olha que coisa, hein? Primeiro o Nazário de cabeça no primeiro pau. A bola veio aqui no último andar, né? E o jogador Denner conseguiu cabecear, mas desequilibrado. A bola passou por cima. A alteração então o placar eletrônico do Guarani comeu a bola, hein? E a gente foi na onda do placar, né? Dançamos. Então quem saiu foi o Tsunami 44. Para a entrada do Rafinha 90, o Cadu 77 segue em campo. Bola para a equipe do Rio Claro, trabalha a bola aqui pela direita, volta essa bola, volta a bola aqui com o Franco, camisa número 15, fez o passe, tocou bola aqui pelo meio, falhou a zaga do Guarani, o Cal falhou, a bola voltou, vem pro cruzamento, era o Sapo, chega a zaga para tirar.
Mete o pé na bola, tira a bola, volta de novo com o time do Rio Claro. Guarani tá meio perdido em campo, hein? Bola lá pela direita, o 77 também tá no jogo. Volta a bola, foi o Tsunami mesmo que saiu. A bola voltou, vem pra ele, vem pra bola o Cadu. Vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Tem o Faísca, tem o Sapo. A zaga do Guarani tira a bola, volta de novo com o Faísca. Aqui pela direita vem o camisa número 17, tentou fazer o passe pelo meio, procurava o Acleison. A zaga do Guarani tira o Acleison, ganha essa bola, atrapalha o jogo lá pela ponta direita. Quem saiu realmente foi o camisa de número 44. E o Rafael Saião que entrou 58. Que confusão, hein? E vem a equipe do Rio Claro, bola pra grande área, bateu pro gol, tá parado o jogo. O árbitro tá marcando o impedimento. Quem entrou foi o camisa 58, Rafael Saião. Rafael Saião. Camisa Corsato. Oi. Eu queria só mandar um salve, viu, para quem é o responsável por definir essa numeração da equipe do Rio Claro. Que coisa ridícula isso, viu? Que palhaçada esse negócio da numeração da equipe do Rio Claro, viu? Tá parecendo um bingo. Não, isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Tem que arrumar serviço para quem faz esse tipo de coisa. É palhaçada, não dá para entender, ridículo. Parece todo mundo, sabe o que? É reserva do time. Ô Melo, você já cantou bingo na sua vida? Já. Você gosta? Opa, é legal. Então tá bom. E deixa eu mandar um abraço aqui pra Melissa Martins. Ô Melissa, tá perguntando onde pode ver o jogo. Só aqui na TV Futebol Interior. Vem Rio Claro, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol do Franco. Sobe a zaga da equipe do Guarani, chega pra tirar. Aí chegou ali o Denner. Chegou na marcação ali pra cima dele. O jogador da equipe do Rio Claro. O 17, o Faísca, né, que tá no jogo, que não saiu. Carlos levantou demais o pé ali pra cima do Denner. O Denner brigou com ele, mas é lateral pro Rio Claro, Corsato. Tem um monte de abraço aqui no YouTube, na TV. Vou mandando aos poucos aqui, você pode me interromper quando for necessário, como agora, né? Vem Guarani, falhou a zaga do Rio Claro, falou só Luciano, a bola voltou com o Bruno Mendes, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 29 minutos passados deste segundo tempo, falhou feio a zaga da equipe do Rio Claro. Bruno Mendes, o homem gol do Guarani, pegou a bola, levou para a direita, trouxe para a perna esquerda e mandou uma bomba rasteiro. Canto esquerdo, baixo do Dameson. Vamos combinar, hein? Um golaço do Bruno Mendes. Bruno Mendes, Bruno Mendes, Bruno Mendes, Bruno Mendes, Bruno Mendes, 1000 vezes você, Bruno Mendes. Estampa o sorriso no torcedor bugrino. Bruno Mendes. Guarani sai do sufoco. Guarani sai na frente. Bruno Mendes. Bruno Mendes. 9, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 6º gol dele com a camisa do Bugre no Paulistão. Artilheiro do Bugre, artilheiro do jogo. Bruno Mendes tem a 9. Só quem tem a 9 sabe, conhece o caminho do gol, e o Bruno Mendes pegou esse caminho e foi pra rede. 1 pro Guarani, 0 pro Rio Claro. Bruno Mendes, 1-0 Bugrão. Goleirão Dameson, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Bugre. Printa essa tela aí, Washington Melo. E que golaço, hein, do Bruno Mendes, hein? Ele aproveitou ali uma indecisão entre os dois zagueiros. A bola sobrou pro atacante bugrino, né? Que invadiu a grande área, baixou a cabeça e veio com ela dominada, né? Na saída do goleiro, bateu de pé esquerdo, chute cruzado, a bola foi morrer no fundo do gol. Um golaço de Bruno Mendes, é o 6º gol dele com a camisa do Guarani. Agora, Guarani na frente, Guarani 1, Rio Claro 0, e na comemoração do gol, Bruno Nazário fez aquele sinal característico, né, de ilustrar a chuteira do Bruno Mendes. Os dois saíram abraçados e a galera
faz a festa aqui no Brinco. Guarani na frente, 1 pro Bugre. 0 para a equipe do Rio Claro. Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior TV, Futebol Interior. Bugre na frente, falhou a zaga. O tal do Saluciano falhou. E o Bruno Mendes, hein? Tava ligado, tava esperto. 1-0 pro Bugre. Cossato, é aquilo que eu vinha dizendo da zaga da equipe do Rio Claro, que tinha que forçar em cima, porque a zaga não inspirava confiança. E o lance foi clássico, né? De uma zaga que não se entende. Um deixou pro outro, outro deixou pro um. E o Bruno Mendes, que não é bobo nem é nada, tem o faro do gol, foi lá e fez o gol. Então esse gol é para dar mais tranquilidade para a equipe do Guarani. O Rio Claro vai ter que sair um pouco mais e o Guarani pode jogar mais no erro do Rio Claro. Lembrando que o Bruno Nazário saiu agora, mas acabou tomando cartão amarelo também numa jogada aqui no meio campo, viu, Melo? Informação para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vai, Melo! E o Nazário saiu, hein? Número 11 saiu para entrada do Serafim 17. Sai Nazário 11, Serafim 17, já em campo. E o Nazário recebeu cartão amarelo antes de ser substituído. Jogador da equipe do Guarani, o Bugre vence o jogo pelo placar de 1-0. Daqui a pouco o Marcelo vai atualizar o placar ao vivo, o Futebol Interior, a classificação do Bugre, que está voltando para a posição que começou, né? A rodada como segundo colocado na competição. Abraçando aqui a galera. Guarani fez gols. Fez gol aqui, o pessoal participando com a gente. Vem Guarani de novo, bola pro campo de ataque. Ele é o Eric. Vai queimado aí, entrou na grande área, bateu pro gol. Pegou Davidson. Sai do gol para fazer a defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Flamarion Ferreira Siqueira. Tá com a gente. Obrigado pela audiência. Trabalhar um pouco mais a bola. Tá dizendo aqui a Melissa. O gol vai sair. E saiu, Melissa. O Márcio Caminada também tá com a gente. A Miriam falou que você narrou o gol do Guarani muito animadinho. Tem que ser, né? Grande abraço pra Miriam Sobral. Tem que ser. Sempre com o Guarani, sempre com a Ponte Preta, onde quer que eles estejam. O Caio Gomide também tá com a gente. Um abraço, obrigado pela audiência. Vem o Rio Claro, bola pra grande área. Olha o Cadu, foi pro chão. Foi na bola ali o jogador do Guarani, mas foi corajoso. Marcelo. Foi corajoso. Pois não, Melo? Saiu o público, hein? A renda ainda não? 6.410. 6.410. Bom público, hein? É o maior público do Guarani até aqui, mas não quebrou o recorde, né, da temporada aqui na cidade de Campinas, que ainda permanece para o jogo Red Bull e Corinthians. Cauã Salim, aqui é Bugrão. Grande abraço para ele. O Sidney João Maria, Bruno Mendes não perdoa. Marca, valeu Sidney. O Edilson San, vamos Bugre. O Apóstolo Ferreira, quanto tá o Corinthians? Meu amigo Pietro Júnior quer saber quanto é que tá o Corinthians, Corsato. 1-0, com a gente também aqui na TV Futebol Interior, Alessandra Brito, também Sala 2, vamos meu Bugrão. Teve um internauta aqui que falou que o Guarani ia fazer um gol, foi o José Carlos Silva, 35 minutos. Quantos minutos foi o gol do Guarani? 29, Corsato. Então foi um pouquinho antes do que você disse aqui, viu, José Carlos? O Marcos tá dizendo, vai Guarani. E vem Rio Claro, bola com o Cadu, vai para a linha de fundo, por baixo, chegou o Leandro, tira. Joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Galo Azul. Vai lá, Corsato, completa aí os abraços da galera que tá com a gente. O Aldiman, Bugrão EO. Eu tenho um medo, às vezes, de ler nome com sobrenome, rapaz. O Glauco, quanto vai ser o jogo do Guarani Indians? Olha, o Washington Mello disse que já tem essa informação já pra você, viu, querido? Eu não sei. Um abraço pro Glauco. E o Cristiano, vamos subir Bugre. Tem um monte de recado aqui, aos poucos a gente vai falando, Carlos. Abraço também aqui pro Vitor Rodrigues, Patrícia Miranda. Tamo junto com o Bugre, em Cascavel, no Paraná. Ô Vitor, eu estive no Paraná aí o mês passado, rapaz. Quase fui em Cascavel, mas aí o jogo, o campeonato ia começar na outra semana, né? Aí não deu aí eu ver o jogo do Cascavel. Escanteio para a equipe do Rio Claro. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Lucas Kel tira. Completa a zaga. A da equipe do Guarani. Completa. Sai jogando. Serafim tira dali. Põe bola pro campo de ataque. Denen ganhou. Bola pro Guarani. Bola pro Marcílio. 36. Passado o segundo tempo. Marcílio fez o passe no meio. Procurava ali o Serafim. Aí chegou a Cássio, domina, sai jogando para a equipe do Rio Claro. Citibar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vai, Melo! Mais uma alteração no time do Rio Claro. Saiu o Faísca. 17, entra o Lucas Douglas com a 99, hein? Lucas Douglas, 99, já em campo. Lucas Douglas, camisa número 99, no lugar do Faísca. Eu risquei aqui o Cadu na minha papeleta, viu, Melo? Mas o Cadu não saiu, né? Então o Cadu continua não saiu. Jogo.
o 77, o Cadu. Bola aqui pro campo de ataque, bola para a equipe do Rio Claro, fez o passe muito forte, era pro Sapo. Deixa passar o Bruno Brígido, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Pode falar, Ney. Não, só frisando aí que a equipe do Rio Claro tem umas bolas que estão sendo lançadas aí e os jogadores não estão conseguindo chegar, mas o problema é que o Guarani tem que matar essa jogada no lançamento, não deixar essa bola ser lançada, porque uma hora o jogador do Rio Claro chega, e já foi umas 4 aí que os jogadores do Rio Claro não chegaram, mas não pode bobear, tem que matar ali no ninho a jogada, o lançamento dos jogadores do Rio Claro. Agora está impedido ali o Serafim, o árbitro esperou pegar na bola para marcar o impedimento. O jogo está parado, bola para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, estamos com, deixa eu pegar o cronômetro aqui, 38, segundo tempo, faltam 7 para terminar o jogo, mais os acréscimos no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, 10ª rodada, é o jogo que fecha essa rodada no brinco, 0 pro Rio Claro, o Guarani tá na frente, 1-0, o Bruno Mendes marcou, vem de novo a equipe do Rio Claro, trabalha a bola aqui para a direita, a bola com o Lucas Douglas, muito forte. Ela saiu, linha de fundo, sem perigo, tiro de volta pro Bruno Brígido fazer a cobrança. O Consato, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, tá 0 pro Rio Claro, 1 pro Guarani, o Bruno Mendes marcou, Marcelo. Lá no Pacaembu o jogo tá parado por falta de luz, de iluminação. Aliás, não é a primeira vez que acaba a força que apaga lá os refletores no Pacaembu. Na Copa São Paulo tivemos algumas paralisações, jogos também que aconteceram lá pelo Campeonato Paulista e esse também, viu? Então o Corinthians vai vencendo. Segundo tempo, jogo paralisado, 1 pro Corinthians, 0 pro time do Santos. Daqui a pouco tem Linense e São Paulo com retransmissão da rádio Alvorada de Lins. Já informação do Belo, porque vem Guarani, bola com o Leno, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento, chega a zaga para tirar, é o Franco que tá por ali de lateral, tira a bola, volta com o Baraca, ganhou mais uma pro Bugre, toca a bola pelo meio, foi pro chão, falta! É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Pegaram ali o Denner. O jogo tá parado, falta pro Bugre, já traz a informação e fala da falta aí, Melo. É, a falta pra cima ali do Denner. E o Eric imediatamente pegou a bola. Mas agora o Denner diz que é ele que vai bater. Então tá uma discussão ali entre os dois. E sobre a numeração do Rio Claro, né? O Valdir Montanher dizendo que a numeração do Rio Claro é de futebol americano. Então vai jogar futebol americano, né? E já a última alteração no time do Galo Azul. Vai sair o 35, a Cleison, e vai entrar o 90. É, agora sim, né? O 90 vai entrar o Rafael. Então temos 2 Rafael, esse aí é o famoso Rafinha, né? Não, Rafinha é o outro. O Rafinha foi o que entrou, né? O primeiro que entrou. O primeiro era o Rafael Saião, agora é o Rafael Tavares. Rafael Tavares. Camisa número 90, tá no jogo, tem falta o Guarani. É falta que leva perigo, hein, torcedor? Torcedor do Bugre, falta que leva perigo. Dameson tá no canto esquerdo, ele coloca 5 homens na barreira. O Eric tá na bola, o Marcílio também. O Denner já saiu, deixa pro Eric. Marcílio, deixa pro Eric. Vai pra bola, autorizou o árbitro, o Eric pra bola, bateu! Muito forte, ela subiu, saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Dameson fazer a cobrança. Futebol da Rádio e TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. E vem a equipe do Rio Claro, falhou a zaga do Guarani. Bola com o Lucas Douglas, encobriu o goleiro, a bola vai entrando. Gol do Rio Claro, Lucas Douglas. Alegria, a galera vibrou. Na marca de 41 minutos passados, segundo tempo de jogo. Falhou a zaga do Guarani, hein? A bola sobrou na cara ali pro camisa número 99, o Lucas Douglas. Na saída do Bruno Brígido por cima. Ele mandou a bola pro fundo da rede. Lucas Douglas, 99, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco. 1 para a equipe do Guarani, 1 também pro Rio Claro, falhou feio a zaga do Guarani. Não tinha impedimento não. E o Lucas Douglas completou pro fundo da rede.
Lucas Douglas estampa o sorriso no rosto do torcedor do Galo Azul. 1 pro Guarani, 1 pro Rio Claro. Goleirão Bruno Brígido, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate do Rio Claro. O gol do Lucas Douglas. Printa essa tela aí, Melo. Olha, uma ducha de água fria, né? A defesa do Guarani parou e o jogador do Rio Claro ficou livre, né? Cara a cara, o Lucas Douglas. Na saída do Bruno Brígido, tocou por cima. O Lennon tentou correr, evitar a entrada da bola, mas não teve como. Ela foi morrer mansamente. Tudo igual, hein? 1-1, mas ainda dá tempo, hein? Quem sabe? Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pelo meio. Bruno Mendes tentou fazer o passe, chega a zaga da equipe do Rio Claro pra tirar dali. Cara, esse gol, sabe aquele gol que você não acredita? E vem de novo, olha os caras de novo aí. Bola pro campo de ataque, sai do gol, Bruno Brígido. Pra ficar com ela, o Claudinei Corsi. Jogo que o Guarani parecia que tinha dominado, né? Depois que fez o gol. Acabou tomando um gol numa falha, numa bobeira aí da zaga do Guarani. Um deixou pra um, o outro deixou pro outro. E o Lucas Douglas apareceu, encobriu o Bruno Brígido, mandou a bola pro fundo da rede, o jogo tá empatado. Guardadas as devidas proporções, quase a mesma falha da zaga do Rio Claro, né? Só que o Bruno Mendes saiu daqui do meio e levou a bola e teve a categoria para fazer o gol. E aí teve a categoria também o jogador do Rio Claro, que tocou por cima do goleiro Bruno Brígido. Parecia que o Guarani tinha dominado a partida, mas a gente dizia, uma das bolas pode chegar lá e o jogador do Rio Claro pode alcançar. E isso acabou acontecendo. Agora, o árbitro, eu creio que vai ter que dar muito mais aí, até 5 minutos de acréscimo na partida. 5 substituições e mais aquele tempo que ficou parado. O Guarani tem a chance de, quem sabe, fazer o segundo. É falta pro Guarani fazer a cobrança lá pela direita. É o Lennon que tá lá, Melo. Denner, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe do Guarani. Só um na barreira, pra bola, é um mini escanteio, levantamento na boca do gol. Marcílio apareceu sozinho. Mas aí cabeceou por cima, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Dameson fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 44 passado o segundo tempo, 1 minuto mais os acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, é o giro que gira o placar do futebol. Série A2, Campeonato Paulista, no brinco tá tudo igual. 1 pro Guarani, 1 pro Rio Claro. Corsato. O Pacaembu segue jogo paralisado por falta de energia elétrica. Santos 0, Corinthians 1. Gol no primeiro tempo. Daqui a pouquinho, na seguidinha de Guarani e Rio Claro, tem Liniense e São Paulo. A Rádio Futebol Interior retransmite a Rádio Alvorada. E o Guarani deu bobeira de novo, perdeu. Recuperação aqui pro Rafael. Ele ganhou, fez o passe na direita, tocou pro Lucas, vai fazer, tá impedido. Tá na frente ali o jogador da equipe do Rio Claro, né? Esperou mais uma vez aí pegar na bola o atacante do Rio Claro para parar o jogo. O jogo tá parado. Bola para a equipe do Guarani. Quem estava ali no impedimento era o Rafael Santos, Rafael Tavares, o camisa de número 90. O jogo tá parado. Não, era o Vitor Sapo, camisa número 92. O jogo tá parado. Bola para a equipe do Guarani. Guarani coloca a bola em jogo de novo. Bola ali pro Lennon. Vai para a linha de fundo. Vai para fazer o cruzamento. Pega nas costas o jogador da equipe do Rio Claro. Se atrapalhou ali o jogador da equipe do Rio Claro, o Franco. Aí o atacante do Guarani trombou com ele. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou com o Sapo. Falta. O jogo tá parado, é falta. Mais 4. É falta para a equipe do Guarani, para falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Vamos até 49, informa o repórter o Washington Melo. O Cauã Salim, essa zaga não dá não. Dá Dani Monteiro, Bugre, meu amor, Leandro Marsola, vamos que vamos, Bugre. Todo mundo aqui na TV Futebol Interior. O Edilson, mais um jogador da equipe do Rio Claro na frente. Dessa vez o camisa número 90. Tá na frente ali, um dos Rafael, o Tavares. O Bruno Brígido fez a defesa, mas não estava valendo nada. Ele levou o amarelo, hein? Porque o jogo já estava paralisado, mesmo assim ele chutou pro gol. E o Bruno Brígido pegou. O Edilson San. Vai ser 2-1, Bugrão 47 do segundo tempo. Tomara, Edilson. Um abraço pra você também, tá com a gente aqui na TV Futebol Interior. Este é o microfone da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vem a equipe do Rio Claro, bola pro campo de ataque. Lucas Cal mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta com o Tavares. Na marcação, Lennon de novo, dá um pico nessa bola, tira dali. Cara, o Guarani parece que cansou. Pregou, vem a Cássio, faz o passe na grande área, procurava ali o jogador da equipe do Rio Claro, a bola acabou saindo
para a linha de fundo, não. Bruno Brígido vai nela, ganha essa bola para a equipe do Guarani, põe bola para o campo de ataque, bola para o Bruno Mendes, disputa a bola ali com o Franco, chega a zaga para tirar, a bola volta, camisa número 36, Luan Anderson ganha essa bola para a equipe do Rio Claro, na marca de 47, passado o segundo tempo, mais 2 para terminar o jogo, a bola volta na ponta esquerda, trabalha a bola com o Acácio, sai da ponta, vem pro meio, abriu pro Rafael Tavares, vai pro cruzamento, chega o Lennon, ganha essa bola para a equipe do Guarani, já está jogando, vira o jogo, toca a bola aqui na direita, a bola pro Serafim, vamos Serafim, toca a bola no meio, bola ali pro Bruno Mendes, está no chão, o Eric também está no chão, o árbitro manda seguir, segue o jogo, bola com o camisa número 15, é o Denner ganha essa bola para a equipe do Guarani, faz o passe pelo meio, trabalha a bola pro Eric vem o jogador do Rio Claro na marcação para cima dele, perde, Eric ganhou, bate Eric, tocou pro Denner, foi absorvido pela marcação, chega a zaga para tirar, a bola volta com o Ju, com o Rafael tocou essa bola no meio, virou, tocou a bola na ponta, bola pro Franco vem na jogada, chega a zaga do Guarani, rouba essa bola, tira, trabalha a bola com o Marcílio tem o Baraca pedindo bola, tocou para ele, Baraca põe a bola em profundidade pro Marcílio, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, tocou a bola pro Eric, perna direita, virou, tocou a bola no meio pro Denner, bateu pro gol, pegou na zaga. Pegou no Salustiano e põe bola para o campo de ataque. E olha a equipe do Rio Claro. Olha o Rio Claro para o campo de ataque. Bola ali com o Tavares. Tavares vai para a grande área. O Sapo pede. Tavares entrou. Acabou o campo. A bola saindo, liga de fundo, tiro de volta pro Bruno Brígido fazer a cobrança, vai Melo. No finalzinho do jogo, né, o André Melo, né, meu filho, acompanhando a transmissão desde o início, hein, ele que é a produção, me ajuda aí, produção, valeu filho. Grande abraço pro André Melo, ô Andrezão, aquele abraço, o Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Eric, já passou por 1, passou por 2, 48 e 20, fez a finta por baixo, chega a zaga. Rouba essa bola, a bola volta aqui com o Lucas Douglas, o autor do gol da equipe do Rio Claro, a bola volta com o time do Guarani, trabalha a bola para Denner trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Fernando Lombardi, aí o torcedor não gosta, vai terminar o jogo, apita o árbitro, Lucas Caneto Belotti aponta o centro do gramado, apita pela última vez, fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, depois de 10 rodadas, conhece o seu primeiro empate. Empate em casa contra a equipe do Rio Claro. 1 para o Guarani, 1 para o Rio Claro. Achei que o Guarani cansou na saída do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Reportagem Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior. Washington Melo, é você. Muito bem, jogadores do Guarani saindo por aqui. É o primeiro empate, né? Do Guarani, vamos ouvir aqui o Ricardinho. Primeiro empate do time no campeonato. O que aconteceu, Ricardinho? Sem dúvida, acho que foi levar esse gol aí, a gente lamenta muito. A gente tem vacilado bastante nos gols que a gente tem levado. Infelizmente a gente pagou caro hoje. Muito bem, o Ricardinho falando aqui no microfone da Rádio FI. Vamos ouvir aqui o Lucas Cal. Aí mais uma vez um vacilo defensivo, o jogador sai na cara do Bruno Brígido. Qual que é o tamanho do impacto desse tropeço aqui em casa? Era um jogo importante pra gente, se manter e até abrir uma distância ali do quinto. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas quarta-feira já tem outra e vamos em busca da vitória lá em Limeira. Houve a falha no gol aí da equipe, ô Lucas? Cara, é o conjunto, velho. A gente tem que acertar ali atrás, acertar todo mundo ali pra não sofrer esses gols. Tá aí o Lucas Cal dizendo que a falha foi um conjunto. Falar, sentimento de frustração. Estava faltando 5 minutos, acho, para acabar. Não conseguimos segurar o resultado. É complicado. Nesses últimos jogos aí, é mais que uma final, né? A gente não pode dar uma bobeada dessa, mas quarta-feira tem o próximo jogo aí. A gente precisa recuperar esses 2 pontos perdidos aí. Bruno, sucessivos que não podem acontecer na hora do mata-mata, né? É complicado, esses vacilos a gente não pode sofrer, ainda mais nessa reta final. Mas agora é descansar, corrigir isso. E quarta-feira tem outra batalha e a gente precisa ganhar. Esse é o Bruno Mendes, né? Dizendo que o empate teve aí, né? Como resultado, uma certa frustração, né? Mas mais uma vez a galera pegando ali no pé do Lucas Cal, né? E eu perguntei para ele se houve uma falha. Ele disse que é complicado falar, mas que foi um conjunto. Então tá aí. Guarani acaba empatando apenas com o Rio Claro pelo placar de 1-1. Agora está tudo embolado
Já já o Marcelo vem com a classificação, o Bugre permanece no G4, mas, né, os times que estão ali de 5º até o 10º lugar, todo mundo muito próximo, né? Então, tem que tomar cuidado. Já contra a Inter de Limeira, Guarani tem que partir para cima, tentar a vitória para se manter aí no G4. Vai ser um campeonato muito difícil daqui para frente. Cada partida é uma decisão, hein, ô Carlos Cossato? Tá aí o Washington Melo, segura aí, Melo. Vamos fazer aqui a votação do craque nota 10 e também o nota 0 do jogo, ainda com a sua presença aqui na Jornada Esportiva. Mas eu quero aqui rapidinho o comentário do Claudinei Corte. Ô Ney, quando o Guarani fez o primeiro gol, eu até chamei você na transmissão dizendo que o Rio Claro estava gostando do jogo no segundo tempo. O Guarani fez 1-0. E aí, quando o Guarani estava dono, soberano no jogo, o Rio Claro empatou, resultado 1-1. É que aí vem aquele relaxamento natural, né, Cossato? De achar que o jogo falta 4 minutos, o time está ganhando por 1-0 e que a fatura está liquidada, né? E a gente já sabe que existe uma velha máxima que só termina quando acaba. E a gente dizia, as bolas estão sendo enfiadas no ataque do Rio Claro, os jogadores não estão chegando. E desta feita fez o Lucas, que um jogador que acabou entrando aí no segundo tempo, estava descansado, pegou a bola e vislumbrou bem a jogada, jogou por cima do Bruno Brígido, que saiu bem fechando o ângulo, era a única maneira que ele tinha de fazer o gol. Então essa tranquilidade que o Guarani assumiu depois de marcar o primeiro gol, e a gente já dizia que a zaga não era confiável, e a zaga realmente falhou, e o Bruno Mendes acreditou, mas essa tranquilidade foi uma falsa tranquilidade, sem contar que no final do jogo agora você falou certinho, os jogadores do Guarani cansaram, e já não tinha mais força para puxar um contra-ataque. Tanto é que um time jogando em casa com a sua torcida, 47 minutos com 4 de acréscimo, tinha que partir para frente e sufocar o adversário para tentar fazer o gol. E o Guarani tocou a bola para trás. Então houve isso também. Mas foi uma tranquilidade falsa do Guarani e deixar o Rio Claro jogar da maneira como jogou no finalzinho do jogo. Estava mais inteiro e acabou empatando a partida. Então é lógico que é frustrante, porque para o torcedor e para nós também, o placar estava feito, mas para os jogadores dentro de campo isso não poderia acontecer. Tinha que jogar com o mesmo ímpeto até fazer o gol, até o final do jogo. Tá certo, aí o Claudinei Corte analisando o que foi Guarani 1 também para a equipe do Rio Claro. Vamos então começar aqui a eleição do craque nota 10. Vambora, em 15 segundos o craque nota 10 do jogo. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Futebol da equipe Nota 10 Esportes, Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior, agradecendo a galera aqui do Instagram. Instagram a gente já fechou a transmissão. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente na TV Futebol Interior lá pelo Instagram. Estamos ainda aqui no Facebook e também no YouTube. Muito obrigado você que participou com a gente, mandou mensagem, Instagram, YouTube, Facebook, no WhatsApp também, tá bom? Claudinei Corte, começa com você, o craque nota 10. 1 pro Guarani, 1 pro Rio Claro. Para mim, nota 10, Bruno Mendes do Guarani. Bruno Mendes, um voto. E aí, Washington Melo, pra você o nota 10? Concordo, né? Pelo golaço que fez, Bruno Mendes. Bruno Mendes, jogador do Guarani, craque nota 10. Vou ficar com o Bruno Mendes também. Rondinelli estava bem no jogo, achei que errou o técnico do Guarani, Humberto Louser. Achei que errou ao tirar o camisa número 16, o Rondinelli do time. E lembrando, o Guarani cansou no finalzinho do jogo e ele só fez 2 alterações. Corsato, craque nota 10, você assistiu o jogo, Bruno Mendes ganhou com 3 votos aqui, você quer votar? Vote aí também. Não, eu gostei do Bruno Mendes, tá de bom tamanho. Então tá, Bruno Mendes, o craque nota 10 do jogo. Guarani 1 também para a equipe do Rio Claro, 10ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. E o nota 0 do jogo, Claudinei Corsi? Olha, eu diria para você que não tivemos assim um nota 0, nem votaria, mas como temos que chegar num nome aqui, vou dar para o Salustiano da zaga da equipe do Rio Claro. Falhou feio no gol do Bruno Mendes. E aí, Melo, para você o nota 0 do jogo? Fico também com o Salustiano, pronto. E eu aproveito, dando aqui o meu destaque final. Guarani volta na próxima quarta-feira em Limeira contra a Internacional, cobertura completa da Rádio FI. Valeu, Carlos, Marcelo, Claudinei Cossi. Grande abraço aí a todos os internautas que acompanharam mais um show de transmissão da Rádio FI. Me ajuda aí, produção. Até a próxima. Foi bom demais. O Melo vai lá pro Facebook agora com a coletiva do Loser. É isso, Melo?
Isso, faremos a entrevista ao vivo pelo Facebook. Se você quiser captar por aí, fique à vontade. Tá certo. E aí o Melo com certeza e os companheiros vão repercutir por que o Guarani não fez as 3 alterações e por que a saída do Rondinelli. Um abraço pro nosso Washington. Ah, pois não, Melo. Bom, o Salustiano ganhou 2 votos aqui, né? Mas o Salustiano tá com 2 votos, mas eu vou lembrar aqui do Tsunami, rapaz. Rapace, é fraco. Esse lateral foi substituído no segundo tempo. Esse Tsunami, pra mim, pelo menos no jogo de hoje, não foi bem. O nota 0 do jogo. E aí, Corsato, pra você o nota 0 de Guarani e Rio Claro 1-1. Bom, o time do Rio Claro, alguns jogadores não foram bem, mas o time do Rio Claro não é bobo não. É um time que enfrentou o Guarani aqui, com mais de 6 mil torcedores, enfim, enfrentou uma pressão. Eu vou ficar com o jogador do Guarani hoje, porque